Quero agradecer a vossa presença. Já percebi que as pessoas que estão aqui estão perfeitamente esclarecidas sobre a campanha eleitoral que está a decorrer, por isso é que também estão aqui, o que faz que aqueles que não estão aqui não estão perfeitamente esclarecidos, portanto estão à procura de informação. Mas quero agradecer sobretudo à Cláudia, ao Rodrigo Moita de Deus e ao Rodrigo Nogueira e ao meu colega João Batista, uma vez que o Pedro Marcos Lopes, à última hora, teve um problema e não pode estar presente. Apenas quero-vos dizer algumas palavras sobre, porque podem questionar-se o que é que faz um rádio e o que é que isto tem a ver com o Museu da Farmácia, mas logo de início do Museu da Farmácia nós demos importância ao rádio e à própria divulgação ou propaganda que se fazia no início do século XX sobre os medicamentos. Portanto, durante muito tempo, a rádio foi um dos elementos essenciais para a divulgação e propaganda de medicamentos. Aliás, era essencial porque, infelizmente, como bem sabem, muitos dos portugueses não sabiam ler nem escrever e era pelo rádio que apanhavam muito dessa informação. Aliás, há um medicamento que exatamente o jingle, portanto, a música ficou no ouvido das pessoas e ainda hoje temos pessoas que acabam por cantarolar essa música. Queria só também chamar a atenção que o Rodrigo Moita de Deus está aqui numa dupla função, não só como jornalista, mas também por estar ligado ao News Museum. Se calhar não tem consciência, mas existe um News Museum no nosso país, um museu muito importante para a história do jornalismo e é importante que nestas iniciativas que nós tentamos juntar não só peças do museu, sempre ligadas ao tema, mas também estas colaborações com outros museus e isso faz parte deste nosso DNA. Portanto, quero agradecer e ia passar a palavra para a Cláudia, que vai fazer a moderação. Eu só peço que depois desta moderação da Cláudia e do Rodrigo, o Rodrigo muitas vezes já conhece os museus, mas que isto seja um atrativo para conhecerem o Museu da Farmácia, porque só se consegue chegar ao paraíso passando pelo Museu da Farmácia e ter um bónus pelo News Museum. Portanto, boa noite e obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu vou estar aqui na qualidade de moderadora. Hoje é o Dia Internacional do Podcast, portanto é muito pertinente estarmos aqui à conversa. Eu sou a Cláudia, eu sou jornalista e tenho também um site de entrevistas que é o If You Walk the Galaxies. E o João uma vez nominou os vídeos que tenho lá postos como videocasts e eu achei muito interessante esse nome dado, porque tendo em conta o formato faz muito sentido ser um podcast em formato de vídeo. Mas já lá vamos perceber um bocadinho melhor o que poderá ser um podcast. Vou aqui apresentar os colegas que vou moderar. O Rodrigo Moita de Deus, que eu não conhecia, mas muito prazer. Jornalista também, faz parte, propagandista, já lá vamos. News Museum, que também já nos vais falar de que trata em concreto. Fazes parte do painel de debate do último Apaga a Luz na RTP3, mas também escreves ainda para o blog o 31 da Armada. Sim. Depois temos o Rodrigo Nogueira, que é também jornalista, está agora no Público, esteve na Time Out e tem também um podcast muito interessante que se chama Até Tenho Amigos que São. Um formato também muito específico, mas vamos um a um conhecer melhor os projetos. Eu começava já pelo Rodrigo. Esqueci-me de falar no João. O João está aqui na qualidade de grande fã de podcasts e vais falar-nos dessa experiência e do que é gostar em particular de podcasts.
e vai mostrar-nos o lado lá. Nós, no lado de produtores de informação, e o João no lado de receptor e de consumidor de informação. Rodrigo, fala-nos de... Eu até tenho amigos que têm um formato muito específico, até na forma como tu falas e interages com os entrevistados. O formato muito específico é eu ligo o gravador e começo a falar com as pessoas de qualquer maneira e o que sair é o que saiu. Esse é que é o formato muito específico e eu digo às pessoas que cada episódio dura à volta de 1 hora, às vezes menos, às vezes mais, e é isso, é o que sair. E quando a conversa acabar, acaba. Há episódios que já tiveram 3 horas, há episódios que tiveram 20 minutos, é por aí. É sempre muito livre o que acontece. Tu preparas? Às vezes sim, às vezes não. Depende do convidado, depende da interação que eu quero ter com o convidado, depende de se eu conheço ou não o convidado antes. E quais são os critérios de convite, de escolha dos convidados? Não há mesmo grande critério, é só alguém que me parece razoavelmente interessante ou porque não há mais ninguém nessa semana. Porque uma coisa que eu me impus quando comecei em 2015 foi que todas as semanas haveria um episódio novo. E ainda, falhei mais ou menos uma vez, mas há sempre conteúdo novo todas as semanas, mesmo que não seja entrevistas. Eu às vezes faço estes episódios só eu a falar sozinho, só para cumprir essa meta que eu me impus, de haver um episódio novo todas as semanas. E como é que tu às vezes traças a fronteira? Porque a forma como entrevistas é muito livre, mas se tu estivesses ali na qualidade de jornalista, a forma de entrevistar seria muito diferente. Seria razoavelmente diferente, mas não sei se assim tão diferente. É só porque quando eu estou a entrevistar alguém como jornalista, há um propósito, há um conjunto de coisas que eu quero obter daquela pessoa, para depois fazer uma peça com isso. E aqui não há este objetivo, há também as pausas incómodas, sei lá, interações com as pessoas, encontrar qualquer coisa em comum com a pessoa e que essa coisa também acontece quando eu estou a fazer entrevistas, digamos, a sério, mas depois nunca fica, ou fica muito pouco. Uma das razões pelas quais eu quis começar a fazer uma coisa é que acho que todos aqui trabalhamos como jornalistas, sabemos que quando às vezes falamos com uma pessoa durante 2 horas, depois vamos transcrever para um texto que tem tipo, sei lá, 2000 caracteres, metade, ou muito mais de metade do que é bom na entrevista fica de fora. Então eu não queria que ficasse. É curioso dizeres isso porque acabas por estar a falar em vários traços que são comuns à minha necessidade de fazer também o meu. Uma vez estava a fazer um programa de televisão para a SIC Notícias e disseram que 3 minutos de entrevista é muito longo. E eu pensei, há aqui qualquer coisa que não está. Uma entrevista, independentemente de ser boa ou não, ela ter de encaixar em 3 minutos, digamos que isto foi uma necessidade profissional, pessoal, de fazer coisas de outra forma e com outro formato. E, de facto, as entrevistas também é o tempo que durarem, as pessoas podem, de facto, desenvolver pensamento, que não seja só porque nós, como jornalistas, muitas vezes sabemos, e para o formato televisivo ainda mais, que as pessoas, os entrevistados, se tiverem um mínimo de experiência de entrevista para televisão, já têm as respostas formatadas para poderem caber em espaços curtos. E, portanto, se tentarmos contrariar isso para que as pessoas tenham outro espaço para poder desenvolver mais aquilo que têm para dizer, surgiu-me assim essa necessidade de fazer o meu. E então vi aí muitas ligações com o teu e surgiram mais ou menos na mesma altura, não é? O teu 2015? 2015, sim. Março de 2015. Sim, o meu em 2014. Sim, na mesma altura. E uma outra coisa, contracorrente, não é? Sim. Outra coisa desta de fazer umas conversas muito grandes é que as conversas nem sempre são boas. Há momentos, há altos e baixos nas conversas, mas eu gosto de ter lá isso tudo. E de, sei lá, depois a conversa dá a volta pronto, e gosto de ter uma interação com aquela pessoa que mais ninguém teria. Isso é o meu objetivo sempre. Que mais ninguém teria, a não ser eu. Sim. Ter um momento único com aquela pessoa. Eu cheguei a ter feedback de pessoas que viam certas entrevistas em vídeo neste meu site, em que diziam: eu gosto de ficar ali a ver as pessoas a pensar, acompanhá-las no pensamento. Elas não estão necessariamente a falar, mas estares ali a acompanhá-las no processo de pensar e nas pausas, que as pessoas achavam isso enriquecedor. E isso é bom, se termos esse feedback. João, qual é a tua opinião acerca destes formatos longos? Eu se calhar começaria por falar do podcast do Rodrigo, porque eu ontem vim de viagem com a minha mulher do Norte. Norte não, no centro. E vim ouvir a entrevista que ele fez à Helena d'Água,
que demora 2 horas e 15 minutos, por aí, não é? Certo? Sim, é uma entrevista longa. E de repente nós estamos a ouvir o Rodrigo a falar com a Helena D'Água. O Rodrigo fala pouco, quem fala muito é a Helena D'Água. E de repente começamos a ouvir os cães da Helena D'Água a ladrar, a Helena D'Água a tentar que os cães se acalmem. E, portanto, assim se passa 2 horas de muito conteúdo. É muito rico, porque, no fundo, o que o Rodrigo faz é escutar a pessoa, deixa a pessoa completamente à vontade. Neste caso, a entrevista foi feita na casa da Helena D'Água, no Bom Barral. E, portanto, ela está ela está num ambiente confortável, está na sua própria casa, está a ser como ela é no dia-a-dia, não está ali com filtros. E eu acho que isso é muito enriquecedor para quem está a ouvir do outro lado do podcast. Portanto, este é o exemplo que eu posso referir relativamente ao Rodrigo, que é um exemplo muito fresco, é de há poucas horas. A questão dos podcasts, para mim, tem a ver com a questão do tempo. Ou seja, eu sou do tempo, costumo estar a dizer isto, em que a rádio funcionava, ou seja, os programas de rádio, os programas de televisão, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui na sala se recordam, tinham que ser ouvidas naquele momento. Ou seja, eu lembro-me de estar a sair mais cedo da escola, a correr para ver a Escrava Isaura, nos anos 80. Sim, finais de 70, 80. E, portanto, ou nós estávamos àquela hora perante a televisão para ver aquele programa que nós queríamos ver, isto funciona para dezenas de programas que na altura davam, havia 2 canais de televisão. Agora, esta nova realidade permite-me eu ouvir aquilo que eu quero ouvir ou ver aquilo que eu quero ver a qualquer hora do dia, em qualquer circunstância. Os podcasts são, por exemplo, a minha companhia quase diária quando eu estou a lavar a louça. Portanto, porque é ali uma meia hora chata em que eu estou perfeitamente concentrado a ouvir aquilo que me está a ser transmitido, seja um podcast de entrevista, eu gosto muito de entrevista, sempre gostei. Seja um podcast cultural da Antena 2, seja um podcast político da Antena 1, seja o Governo Sombra, seja as entrevistas do Rodrigo, qualquer coisa. É ali um momento de concentração. Obviamente que isto causa alguns atritos em casa, porque eu não estou disponível para estar a ouvir o que me estão a dizer, mas isso faz parte. Portanto, eu sou um consumidor ávido, e um consumidor ávido que tenta de alguma maneira disciplinar esse mesmo consumo. O que é difícil, porque nós neste momento temos centenas de coisas interessantes que nos são disponibilizadas. Seja, por exemplo, a nível de podcasts estrangeiros, eu ouço muito os podcasts da Monóculo, sou um consumidor da revista, e então temas que têm a ver com a cultura, com a arquitetura, são temas que me interessam. Só que às tantas, é de facto muito... Eu olho para o meu telemóvel, antes era o meu iPod, e vejo a acumularem-se podcasts atrás de podcasts, e eu tenho que fazer uma seleção. Normalmente eu seleciono a atualidade. Por exemplo, um podcast do Rodrigo, ou o teu videocast que eu transformo em MP3 para ouvir. Pronto, é um exemplo. Não ocorre, tem que ocorrer em momentos em que eu não esteja com uma ânsia muito grande de ouvir um podcast de um que ocorreu há poucos dias e que tem ali a atualidade, por exemplo, o Cinemax, que é sobre cinema, que é uma área que também me interessa extremamente. Portanto, é assim uma espécie de uma luta contra o meu próprio tempo, tentar gerir o tempo para poder ouvir aqueles temas que me interessam, o que, à minha volta, as pessoas irritam-se com isso, o que é natural. Acho que respondi à tua pergunta, Cláudia. Sim, mas nesse sentido, quando sentes uma ansiedade grande por teres tantas coisas para ver, qual é o papel que desempenha o formato em que tu és meramente passivo? Por exemplo, ouvir rádio em emissão aberta. Eu diariamente ouço muito pouca rádio em emissão aberta. Porquê? Não te interessa? Não é a questão de não me interessar, a questão é que eu utilizo todos os dias os transportes públicos e é muito difícil quando vens de metro estares a ouvir rádio, é impossível. E eu também não ouço podcasts quando estou no metro. Porquê? Porque vou ter que aumentar muito o volume e é impossível, não consigo ouvir, ouve-se muito mal. E eu aproveito essas pausas de metro dos transportes públicos para ler. Ou estou a ler ou estou a ouvir podcasts. É um bocado esta ótica, nos momentos em que eu passo sozinho, solitário. Portanto, e agora com a questão da televisão já é diferente. Nós deixamos a gravar uma série que preferimos, temos um determinado filme que queremos ver e deixamos a gravar, embora tente de alguma maneira manter essa essa ligação, ou como as coisas eram há 30 anos, eu tenho uma certa nostalgia.
Eu revejo muitos nos textos do Pedro Mexia, nas crónicas dele. Somos da mesma geração e aquelas dores de coração que ele tem muitas vezes são as minhas. Ver que as coisas na atualidade se estão a alterar profundamente e que nós não acompanhamos o ritmo, porque estas gerações são todas muito mais rápidas, muito mais rápidas, absorvem conteúdos muito mais rapidamente. E, portanto, há uma certa, como eu saliento a palavra nostalgia no sentido positivo, não é? No sentido de eu desejar que as coisas antes é que eram melhores, não eram. Mas há essa tentativa de ligação, não é? Uhum. Passava para ti, Rodrigo. A propósito do que o João estava a dizer, tu achas que as novas gerações absorvem de facto mais informação? Ela é de facto absorvida ou é en passant? Deixa-me só fazer uma nota para agradecer o convite, claro, evidentemente. Eu sei que o Nis Museum não faz parte do caminho para o céu como é o Museu da Farmácia e por isso mesmo eu tenho que ficar de vez em quando ao Museu da Farmácia, assegurar que tenho penitência, muito embora acho que não. Mas os podcasts são talvez o espelho perfeito do fim dos médias. Os médias vão acabar. Média ou mídia, desculpem a hesitação, às vezes digo em português, outras vezes em inglês. Mas os podcasts são bem o espelho do fim dos média. Os média estão mesmo para acabar, por isso é que lhes fizemos um museu, está em Sintra, recomendo vivamente. E são um espelho porquê? Primeiro, logo, pela confusão da definição. Supostamente, podcast, não há uma coisa chamada videocast, porque podcast engloba os diferentes formatos. Aliás, se eu não estou em erro, e tentei ler antes de vir para cá para ter a certeza que eu queria dizer, a definição de podcast é de 2004, portanto é relativamente recente, direi eu. O meu filho diz que é uma coisa da antiguidade, mas é de 2004, quando um jornalista não sabia muito bem como é que havia de definir um áudio num site, e portanto chamou-lhe podcast. E significa Personal On Demand Broadcast. Personal On Demand significa que eu, pela primeira vez, tenho o poder, que é o que o João estava a dizer, tenho o poder de dizer quando é que quero consumir determinado produto de mídia. E, portanto, a definição, logo à partida, é bem o espelho do fim dos média, a definição é confusa e, portanto, as pessoas depois criam outras definiçõezinhas ou subdefinições, mas na prática, podcast engloba tudo aquilo que seja vídeo, áudio e até as séries do Netflix. Até as séries do Netflix, tecnicamente, são podcasts, porque eu consumo quando quero. É um ficheiro que existe ali. É um ficheiro que existe disponível e que eu posso a qualquer momento consumir. O que me leva à segunda questão, que é muito engraçada e para chegar à parte do fim dos mídias, como nós os conhecemos, pelo menos. Os mídias evoluíram sempre de acordo com as revoluções tecnológicas. Alguém inventou os caracteres móveis, eis os livros e jornais. Alguém inventou as ondas hertzianas, eis a rádio e a televisão. E mais tarde, a televisão. Um bocadinho melhoria nas ondas hertzianas e tínhamos a televisão a cores. Não é? É uma coisa extraordinária. Vem o sinal por ondas e chega um aparelho destes e de repente nós estamos a ver as pessoas em direto, que é uma coisa extraordinária. Alguém evoluiu mais um bocadinho, revolucionou um bocadinho mais, inventou a internet e lá vieram os jornais online e todos os produtos online. O que me leva até mais ou menos ao 3G ou ao 4G, em que de repente eu consigo consultar imagem e movimento mesmo no metro, que é uma coisa extraordinária. Imagem e movimento num aparelho deste tamanho no meio do metro. Isto é incrível. Bom, vamos entrar agora no 5G. E nós, cada vez que passa um ano, cada vez que passam 2 anos, cada vez que passam 3 anos, temos mais não sei quantos canais. Se vocês olharem para a vossa grelha, alguém terá nós, certo? Vejam a grelha, tem 300 e tal canais, só de televisão. Se nós abrimos o computador para consultar um jornal online, há 30, 40, 50, 100, mais blogs, mais podcasts, mais outros produtores de conteúdos, há documentários extraordinários no YouTube. O que significa o quê? Antigamente, às 8 da noite, não vou falar das Capas Hora, vou falar do telejornal. Sentávamos-nos todos, da família, à frente da televisão para ver as notícias. O share era mais ou menos o share da audiência média do Canal 1 seria 3, 4 milhões de pessoas a ver. Hoje em dia, um bom telejornal, mesmo na SIC, na TVI, fica ali nos 800, 700. As pessoas não desapareceram. As pessoas estão a consumir outro tipo de produtos de mídia. Os jornais, não há menos leitores de jornais. Há cada vez mais leitores de jornais. Só não compram em papel. Estão no online. O público online tem 300, 400 mil, 500 mil visualizações por dia. Meio milhão de visualizações, meio milhão de pessoas a ler um jornal. Isto nunca aconteceu na nossa história. Nunca. É um maravilhoso mundo novo. E, portanto, morrem os mídia, ou melhor, morrem os mass media e nascem os nicho mídia. Eu agora posso escolher e, portanto, escolho o meu nicho, aquilo que me interessa. E, de repente, temos uma série de produtores de conteúdos
que trabalham para o seu nicho, para o seu mercado, e que às vezes são 5, 10, 1000 ou milhões, mas são nicho mídia, não fazem parte dos mass media, que evidentemente não souberam adaptar a esta nova realidade. Fala-nos então... Desculpem, eu agora parecia um professor de academia, mas eu não sou assim, juro. Até sabia as datas de cor, mas eu porque fui ler antes de vir para aqui. Fala-nos então do News Museum e que ponto é que está a fazer entre aquilo que tu dizes que é datado e já é passado, com o que está a passar-se agora e há de passar-se no futuro. A graça do News Museum é exatamente essa. Nós chamamos esta era extraordinária que nasce com a morte do rei Dom Carlos, como primeiro grande evento mediático no país, a idade dos média. Houve a idade do ferro, do bronze e a idade média. Houve, de facto, uma idade dos média, em que os mass média tinham todo o poder de transmitir-nos informação aos cidadãos, aos consumidores. E, de repente, os consumidores passaram a ser eles próprios produtores de informação. Nós, por acaso, até somos maus exemplos, porque passámos todos pelo jornalismo, eu na propaganda, mas vocês até são jornalistas. Mas é coisa rara, porque a maior parte dos produtores de podcasts nem sequer tem formação jornalista. Isto, hoje em dia, penduro o telemóvel, estou a filmar, estou a fazer um podcast. Até os custos de produção são baixíssimos. Ou seja, democratizou-se completamente a capacidade de produzir bons produtos. É incrível. No museu, o que é que nós fazemos? Retratamos toda essa idade dos média, as evoluções tecnológicas, não no sentido técnico, mas muito mais no impacto que tiveram e naquilo que nos trouxeram. A televisão a cores, a televisão em direto, na guerra do Iraque, quer dizer, muda tudo. Muda tudo, muda a política, muda o mundo, na prática. Ter a capacidade de pegar um telemóvel no meio de uma manifestação e estar a transmitir para o mundo todo, mesmo que o país esteja sob censura, muda tudo. Muda a maneira de fazer política, muda o mundo. E são essas histórias que nós contamos. Basta pensar na Primavera Árabe ou naquilo que se passa agora em Hong Kong, onde de facto um país, que é talvez o segundo país mais poderoso do mundo, não consegue travar a disseminação de informação. E se tentarem, vai ser ainda pior. E, portanto, são obrigados, pronto, vocês conseguem imaginar polícias de choque chineses retraídos, porque não podem bater com muita força. É uma coisa só mesmo o poder da internet. Eu recuperava a pergunta que te fiz há bocado e que fazia a ligação com o que o João estava a falar, perante esta ânsia, com tanta informação que temos disponível, tantos conteúdos, de facto absorvemos informação? Que pensamento e que crítica e pensamento crítico é que nós desenvolvemos com tanta informação? Porque de facto vemos as gerações mais novas, estão sempre a par de tudo, mas pensam acerca de tudo? Eu não queria agora brincar com o João, mas brincando com ele, da frase do eu sou do tempo. Eu ainda estou para conhecer uma geração que não diga que o meu tempo era melhor que a outra, daquilo que vem e vem. É dramático. Eu estou a generalizar, estou a fazer uma generalização, pronto, perdoem-me, mas é verdade. Assim, em regra geral, há sempre aquela frase do esta próxima geração, esta geração. Eu não estava a dizer num sentido pejorativo. Curiosidade, com tanta informação, como é que nós a digerimos? Mas nós mudamos. Ponto 1, já ninguém decora informação. Os nossos filhos não vão decorar informação porque não é preciso. Quer dizer, só alguém louco que foi estudar para Coimbra há não sei quantos anos atrás é que decora um código civil. Para que isso está online? Não faz sentido. E se pensarem bem, deixou de fazer sentido. Então, no artigo no 131, alguém tem que saber isso de cor? Para quê? Para que é que eu vou estar a ocupar o meu disco rígido com a informação que tenho disponível on demand? Não é? On demand, ou live, em live streaming quase. Isso era um bocadinho como a professora de matemática. Havia aquela professora de matemática que deixava usar a calculadora para termos o pensamento livre para fazer as contas, e aquela professora de matemática que dizia não, saber matemática é saber também fazer as contas sem calculadora. Pois, e eu percebo até que se tenha que construir um raciocínio matemático, ou que tenha que se construir um raciocínio à volta da memorização, até para o exercício das células cinzentas, não é? Eu diria o Hercule Poirot, até uma determinada idade. Mas a partir daí a informação vive online disponível, com 5G, quer dizer, nem sequer tenho que esperar que o telemóvel descarregue a informação, está lá, é imediato. Portanto, isso é uma das coisas que vai mudar obrigatoriamente. Pode levar mais 100 anos a chegar ao ensino, estamos a falar de Portugal, portanto é possível que 3 gerações tenham mudado já e o ensino continue a ensinar da mesma maneira. A segunda coisa que vai mudar certamente é a maneira como nós falamos, porque não se compagina com as necessidades das novas tecnologias. Deixamos os léxicos pomposos e de frases longas. O Essa de Queiroz, coitado, não teria sucesso nenhum. Não sei se é bom ou se é mau. Também, já se fala muito através de emojis. Nós conseguimos até falar sobre com imagens, o que é, só por si, extraordinário.
Extraordinário. Conseguimos sintetizar sentimentos ou grandes pensamentos numa imagem. É uma coisa, há quem lhe chame arte. Pronto, os emojis não são ainda arte, mas vamos lá chegar. É um percurso. Mais cedo ou mais tarde. É uma inevitabilidade. A terceira coisa é relativamente à forma como nós pensamos. Assim, quando tiramos toda a parte da memorização do nosso raciocínio, algo muda, é inevitável. Não vou fazer juízos, porque não sei se é para melhor ou é para pior, mas de facto a forma como nós raciocinamos muda. O que é que vai passar a ser muito valorizado daqui a 10 anos? Alguém que sabe encontrar a informação no meio da informação. Não é quem a tenha de cor. Já não é o cátedra, já não é o professor de liceu, já não é o senhor que sabe a data de cor. Não, é quem é que sabe encontrar a data certa. Depois a disseminação da informação tem este problema, está tão banalizado que nós temos que ter cuidado com as fontes, não é? Mas é saber encontrar a data certa no momento certo. Isso vai valer ouro. É como o dono daquele mega site Alibaba que dizia que as profissões do futuro são precisamente as criativas. Ou pesquisadores. Que a máquina não consegue fazer. Ou pesquisadores. Resumindo, morreu Malaquias, o senhor da chave da Rosa, não é? Portanto, Sim. O senhor da chave da torre do conhecimento morreu. Com o Google matou-o, finalmente. Portanto, o conhecimento está aberto a toda a gente pode procurá-lo, encontrá-lo, e mais do que profissão mesmo valorizada será mesmo o do arqueólogo. Arqueólogo informático. Sim. Rodrigo, a tua experiência de redação online, de que forma é que o jornalismo passou a ser pensado, editado, escrito, tendo em conta que agora o consumo é online e é on the spot, sempre em cima? Eu sou de uma geração que apanhou a internet sei lá, eu lembro-me de ver a primeira vez a internet, eu tinha menos de 10 anos, pá, aí, Uau. 1993 ou 4, assim. Lembro-me de mostrar a internet e a partir daí sempre teve, só tive acesso, tá, pá, aí 2 ou 3 anos depois, mas sempre estive assim, portanto todas as relações que eu conheci tinham acesso à internet e computadores e pronto, mas também apanhei relações em que ainda não se pensava muito online. E depois a minha experiência no público é completamente virada para o online, sempre foi, desde que lá estou, portanto eu não conheço um jornalismo pré-internet. Pré-internet, não de conheces. todo. Mas, por exemplo, como é que editorialmente decidem coisas em função dos cliques, dos likes, das visualizações? Porque isso são critérios novos, não é, em jornalismo? Sim. Não sei bem responder a essa pergunta porque eu não sou editor, não nada, mas... não nada, o que é não nada? É mesmo não ter uma resposta, é por aí. Acho que pelo menos na minha experiência nunca vi muitas coisas a serem feitas pelos cliques tipo enganadoras. Só mais este tipo de coisa é preciso cobrir, porque toda a gente anda a falar nisto e etc. Como acho que sempre foi, não? Não sei bem responder a isso, mas não nada. Eu perguntava isto também porque nos últimos anos os meios de comunicação social têm estado um bocadinho perdidos, digamos assim. Sim. Temos estado a tentar definir qual é o papel do jornalismo e da comunicação social em todo este espectro de informação e conteúdos que existem disponíveis online. E, portanto, desde termos começado por fazer tudo o que era notícia de gatinhos e cãezinhos e partilhar isso, até percebermos que isso já não faz sentido, porque, de facto, pode ser aos meios de comunicação social em que se quer ir buscar informação dita séria ou que contrasta com tudo o que temos disponível, e como o Rodrigo, mais próximo de mim, dizia, quando nos sentimos perdidos, precisamos de ir à procura e precisamos de saber que vamos a um sítio e encontramos o que nos interessa. Os meios de comunicação social, os meios jornalísticos, digamos assim, eles têm estado a redefinir um bocado o que tem sido o seu papel. E em Portugal isso tem sido particularmente visível, até porque em termos de financiamento e com a passagem da publicidade do papel para o online, isso tem sido muito gritante e, portanto, nós temos vivido, digamos assim, uma crise com muita redução de pessoas, de jornais que têm acabado. Por outro lado, têm outros formatos começado a aparecer. O teu podcast, por exemplo, que retorno é que tu tens? Tu fazes isso por iniciativa própria? Por iniciativa própria, não tenho retorno porque tenho um Patreon, mas as pessoas pagam muito pouco.
E não me estou a queixar, é só alguém pagar um cêntimo que seja, já é... Mas ele está já é disponível incrível. nesse formato, quem quiser pode contribuir? Quem quiser pode contribuir, é um Patreon, as pessoas vão lá e contribuem. Já é incrível, uma pessoa que seja, dar-me um cêntimo por mês já é mais do que a minha expectativa, portanto, acho ótimo. Olha, para quem não sabe o que é, explica o que é o Patreon. É uma plataforma, não é bem de crowdfunding, mas acaba por ser crowdfunding, sim. Todos os meses as pessoas dão uma doação de $1, $5, $6, o que quiserem, e pronto, e têm acesso a coisas que as outras pessoas não têm, mas acho que as pessoas fazem isso porque gostam de apoiar mais do que querem ter acesso a alguma coisa exclusiva. Acho que é isso. Eu estava-me a lembrar, a resposta à pergunta anterior, eu ia-me lembrar de uma coisa que é engraçada na interseção entre os velhos médios e a internet, é que eu na Time Out, acho que foi para aí 2012, comecei a escrever sobre um podcast novo por semana. Todas as semanas falava de um podcast diferente, isso nunca ia para a internet, nós tínhamos tipo o link escrito, o URL escrito e impresso na revista e nunca estava na internet. Era engraçado isso. Tínhamos também vídeos que também punhamos o URL do YouTube ou o que fosse. Mas era o site da escrito. Time Out que não estava no site, o site estava meio parado nessa altura, agora já acho que já está a funcionar. Mas sim, era engraçado. Era porque falávamos no papel sobre o online, escrevendo o URL, que é a coisa mais estranha. Que alguém se lê sobre uma coisa vai procurá-lo ao Google, acho eu. Pois, dar-se ao trabalho de transcrever e procurar. Que consumidor é que és de podcast, Rodrigo, daqui? Eu posso, antes de fazer uma pequena provocação, pode Claro ser? Que sim. Eu gosto sempre desta conversa do sensacionalismo, a história dos títulos grandes na internet. Vou partilhar uma pequena história. Todos os jornais fazem títulos grandes para vender. Portanto, o princípio aplicado aos cliques na internet aplica-se à banca dos jornais. Uns de uma maneira, outros da outra. O Correio da Manhã faz uns títulos maiores, com umas fotografias maiores. A Bola com umas fotografias ainda maiores, com os títulos maiores. Aquilo que hoje em dia chamamos de populismo chama-se sensacionalismo, não é? E tem uma definição, é o yellow journalism. O yellow journalism, que é aquilo que nós chamamos de sensacionalismo, nem sempre é exato, aliás é muito conhecido por não ser propriamente uma ciência matemática, nasce nos Estados Unidos, como não podia deixar de ser, na guerra entre os Estados Unidos e Espanha. É a primeira vez que os Estados Unidos declaram guerra a um país europeu e acaba na invasão de Cuba. E na altura havia dois donos de jornais que tinham uma competição comercial. E a competição era tão grande que imprimiu o jornal em papel muito barato, amarelo, daí o Yellow Journalism, e que pronto, publicavam coisas que nem sempre eram exatas. Uma das coisas que eles publicaram era que de facto os espanhóis tinham violado uma série de mulheres americanas em Cuba e tinham maltratado os colonos americanos em Cuba, então convenceram o Senado, o Congresso, a declarar guerra à Espanha. Um deles chamava-se William Randolph Hearst, deu origem a um filme que vocês provavelmente conhecem, o Citizen Kane, sobre jornalismo. O segundo chamava-se Pulitzer. Portanto, o prémio do melhor jornalismo, da grande escrita, é de um dos piores jornalistas de sempre. De sempre. Isto para vermos como a história... É preciso aqui definir piores. Bom, digamos que a história tem mais graça ainda, porque os jornais acusam, a certa altura, o governo espanhol de fazer arrebentar um cruzador americano em Havana. Chamava-se Maine, o cruzador. O cruzador estava estacionado em Havana para ameaçar os espanhóis com o grande poder militar dos Estados Unidos e na noite em que chega, na primeira noite, em que está ancorado em Havana, explode. E, portanto, os jornais americanos no dia a seguir dizem isto é um terrorismo. Deve-se conhecer a história é mais ou menos similar àquilo que se tem passado nos últimos tempos. Terrorismo. O Congresso cede na acusação de terrorismo, declaração de guerra, os Estados Unidos invadem o Panamá, Cuba e as Filipinas. E é assim que os Estados Unidos viram uma superpotência. A graça disto é que na década de 80 os americanos conseguem recuperar os restos do cruzador, do Maine, que hoje em dia está num museu nos Estados Unidos, recuperam e fazem uma espécie de autópsia. Tinha sido uma caldeira que explodiu. Mas pronto, mas não foi problema nenhum, porque os jornalistas resolveram acusar a Espanha de um ato de terrorismo e assim os Estados Unidos transformaram numa superpotência. Isso para dizer o quê? Às vezes
voltamos à história da geração que vem e é sempre pior. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Que é pior. E a questão das fake news Tem e que da pensar o que é que ela especulação e será. do sensacionalismo é uma questão histórica. Quer dizer, desde o princípio do jornalismo, desde o princípio da comunicação humana, que há fake news. E até direi mais, o mundo está cada vez mais, tem cada vez mais ferramentas para escrutinar a informação. É um erro achar-se que não. Temos o Google nas mãos, portanto, só caímos se quisermos. Não é? Há As cada vez fake mais news não te preocupam. preocupa-me com certeza, mas há cada vez maior escrutínio e o público está cada vez mais sofisticado para produtos cada vez mais sofisticados. A generalidade do público está cada vez mais sofisticado. Este produto do Rodrigo, isto é absolutamente anticomercial e é um sucesso. Quer dizer que o público está a ficar cada vez mais sofisticado e a exigir coisas cada vez melhores. É ao contrário, nós não estamos a ficar mais popularuchos. Não, nós estamos a ficar cada vez mais sofisticados. Na sua natureza crua, se me é permitido, Rodrigo, despejar 2 horas de conversa, salvo seja, 2 horas de conversa com a Helena d'Água, eu se fosse diretor comercial de uma rádio, nem pensar, como é que isto tem público? E, na verdade, as entrevistas dele tornam-se viciantes. São muito interessantes, são muito ricas do ponto de vista humano. E ele varia muito, os convidados que escolhe, varia os temas, mas acho que tem ali uma certa rudeza, que é aquilo que é interessante. É como nós não tivéssemos a ser, entre aspas, manipulados naquilo que estamos a ouvir. Porque ele dá-nos literalmente tudo. Não editado. Ou não editado, sim. O não editado. É mais do sentido do jornalismo puro e duro. E, portanto, acho que é isso que é interessante, é essa a proposta que ele faz. Eu ouço em muitos podcasts com entrevistas, onde claramente se vê que as coisas são de alguma maneira montadas. O que também é legítimo, não é? Não é legítimo montar uma entrevista, escolher os conteúdos que são mais importantes. A diferença relativamente ao podcast do Rodrigo é isso mesmo, é que é completamente transparente em termos dos conteúdos que nos transmite. Mas concordarás que existir público para este tipo de produtos, e não é pouco, tens um site com entrevistas. Isto há 10 anos atrás era uma coisa impensável, quer dizer, isso é uma loucura. Hoje em dia não. Existir público para este tipo de produtos, e é cada vez maior, significa que o público está cada vez mais sofisticado, as pessoas estão cada vez mais exigentes. E a verdade é que os mass media não conseguem, uns não querem, mas sobretudo não conseguem acompanhar esta tendência. E portanto não sabem se querem ser o Correio da Manhã, se querem ser a Monóculo. Ele tem 8.000 seguidores, mais de 8.000. Se eu tenho 8.000 seguidores, no Facebook deve ter 8.000 e tal, sim. Mas não sei, não vejo. Sei que garantidos tenho por episódio, deve ter 1.000 pessoas. Qualquer que seja o episódio. Depois há sempre mais, mas acho que garantidos tenho sempre 1.000. É só isso. E há uns têm, sei lá, episódios foram ouvidos para aí por 60.000 pessoas. Mas são casos muito pontuais. Eu vi, lembro-me de ver um com o Gabriel Ferrandini, que gostei muito, e de facto a abordagem é assim uma espécie de candura de não entrevistadores. Sim. Começam a falar de cerveja. Sim, porque estávamos num bar de cerveja, na verdade, também há essa parte, gravamos em sítios esquisitos, e pronto, é isso, é também essa ideia, não de entrevistador, mas de pessoas que estão a falar com ele. Eu gosto muito daquela coisa que é começar a gravar apanhando o final do que estávamos a dizer, que é começar a gravar sem a pessoa perceber e apanha o final da conversa, que é uma coisa que eu ouvia a ser feita noutros podcasts e que eu sempre quis ter, porque acho que é interessante saber que estas duas pessoas começaram a falar há bocadinho e pronto, mesmo que não se perceba, é só uma frase, não é nada de... Estavam só a falar de outra coisa antes e aquilo já começou e não é propriamente uma entrevista em que é olá, tudo bem, boa tarde, pergunta X, pergunta Y, pergunta... são duas pessoas a falar e pronto, vai-se continuando. É essa coisa e tanto que eu chamo aquilo conversas mais do que entrevistas, porque eu não abordo aquilo como entrevistas de todo. Às vezes sim, acaba por ser, mas prefiro não chamar isso. Apesar de ter esse formato de conversa, tu já tiveste alguma situação que tivesse sido mais difícil, não tivesse corrido tão bem? Muitas vezes. Sim? Sim, há muitas vezes, as pessoas não falam? várias razões, as pessoas não falam,
ou eu não... Eu culpo-me sempre a mim mais do que as pessoas, acho eu. Sinto que é uma falha minha de alguma maneira, mas às vezes as coisas não funcionam, ou não sei, há ali qualquer coisa que não dá, as pessoas não querem falar muito, ou eu não estou a conseguir, não sei. Mas Acontece colocas sempre, sim. online na mesma? Claro, claro. Sim. Sim. Relativamente ao comentário político, já agora, como é que se faz, tendo em conta que há um programa, obviamente fica disponível na RTP Play, mas como é que se lida com a atualidade quando uma coisa é previamente gravada e as coisas estão constantemente a mudar? Nós não somos o melhor exemplo porque nós fazemos um live on tape, é quase um falso direto, portanto nós gravamos quase uma hora Antes de ir para o ar, sim. então... Gravamos uma hora e é uma questão de segurança, gravamos, não fazemos em direto, mais por uma questão de segurança por causa do trânsito, dos horários, portanto, nós não somos o melhor exemplo, mas de facto há alguns programas que são gravados no dia anterior ou 2 dias antes e isso nota-se. É muito engraçado que o público está a ficar cada vez mais exigente até nisso, não é? E todos notamos, o ciclo da notícia é tão curto, não é, que aquilo que é verdade na quarta-feira já mudou tudo na quinta e na sexta tem que se comentar as outras declarações que já foram feitas provavelmente antes de nós sequer entrarmos no estúdio. O mundo está todo assim, está live, em direto, não é? E não dá outras oportunidades. Insistir que não e fazermos de conta que não é um erro crasso e é um dos problemas que os mídias têm. Têm, de facto, hoje em dia, porque continuam a trabalhar com o mesmo formato. Não é? Pronto, isto dá para acomodar, porque o Estúdio 3 só está livre, disponível à terça-feira, e portanto gravas no Estúdio 3 à terça-feira e o programa só vai para o ar na quinta-feira. Já mudou o mundo 3 vezes. Fala-me também um bocadinho do 31 da Armada, porque o formato blog e escrita acaba por ser também uma espécie de podcast. É um texto que está disponível. Nós fazíamos videocasts. Fazem isso? Fazíamos. Agora o 31 da Armada está praticamente retirado do combate revolucionário. Mas sim, o 31 da Armada, para quem não sabe, era um blog revolucionário. Aliás, tentou fazer um golpe de Estado, inclusivamente, falhado, como não podia deixar de ser. Explica. Monárquico, nós deitámos abaixo a República durante 3 horas. Fomos ao Paço do Município, mudámos a bandeira pela bandeira monárquica e proclamámos a monarquia novamente. Achámos que não éramos menos do que os outros e, portanto, se aquilo deu para os republicanos, também haveria de dar para nós. Infelizmente, o golpe foi um fracasso. E, foram presos? Com certeza, claro. Eu sou o único preso político do pós-25 de Abril. É? Sou. Fui mesmo detido. Foste mesmo quem colocou a bandeira? Não. Contratámos um brasileiro mais ágil do que eu para subir às escadas. E qual era o propósito simbólico de... Tudo, era profanar a varanda sagrada dos republicanos. Para ficar profanada, para nunca mais ninguém fazer lá cerimónias, e durante 3 anos nunca mais ninguém voltou lá a fazer cerimónias. Quem se lembrou de voltar a fazer lá cerimónias foi o presidente Cavaco Silva, e aquilo já estava tão amaldiçoado que pôs a bandeira ao contrário. Mas resultou. A partir do momento em que o humor tem esta característica extraordinária, que é assassina. E a partir do momento em que havia um sketch que na altura passou em várias televisões, portanto começou no online e tornou-se um bocadinho nada viral, a mudança da bandeira, o símbolo ficou profanado. Portanto, cada vez que alguém queria ir à varanda, alguém se lembrava do Darth Vader ter andado lá a trepar na varanda, que fica desacralizado, utilizando uma expressão que certamente é conhecida. E, portanto, o humor tem esta característica de desacralizar as coisas. Pronto, aquilo é só uma varanda e é só um mastro. Portanto, a bandeira que lá está até podia ser do Benfica. Por acaso, naquele dia não podia ser do Benfica, mas é só uma varanda e é só um mastro. O humor tem esta capacidade de desacralizar. Mas isto para dizer que nós, desde o início do 31 da Armada, nos habituámos muito rapidamente a fazer esta comunicação por podcasts, conteúdos que ficavam armazenados no Saco e no YouTube, conteúdos de vídeo, fazíamos entrevistas, fazíamos cobertura de congressos, portanto, íamos ao Congresso do Bloco de Esquerda e fazíamos entrevistas com o tempo que as televisões normalmente não dão. Lembro do Nuno Miguel Guedes, que é um querido amigo nosso, fazer uma entrevista ao Francisco Louçã em pleno congresso de quase 1h30. Está disponível no YouTube, é incrível. Isto seria impossível em qualquer mídia, só mesmo num blog ou só mesmo num podcast. E a entrevista é gira. É engraçado porque ele provoca várias vezes o Francisco Louçã. Portanto, até é mais livre, não é? Não temos aquela
Esse é outro problema dos mídias, não temos aquele constrangimento de imparcialidade e de isenção. Portanto, podemos ser nós próprios. E, portanto, em tese, podemos dizer, sou marxista, não é? Ele, o pior que pode responder é, sou fascista. Está ótimo, continua os dois com a conversa. É curioso porque essa ideia de imparcialidade e de objetividade é cada vez mais discutida hoje em dia, porque as pessoas têm sempre, e lá está, porque são muito mais informadas, o público tem muito mais consciência que nós temos sempre um ponto de vista e estamos sempre a partir de algo. Portanto, hoje até falamos mais em termos de honestidade do que propriamente de parcialidade. E daí também haver vários editores que escrevem editoriais a questionar essa ideia de os jornais deixarem de ter uma bandeira política e de se assumirem sendo à esquerda ou à direita, porque acham que isso é mais honesto para com o público, que é muito mais informado relativamente àquilo que está a ler. E para ser totalmente franco, não é só questão de honestidade, é que comercialmente é muito mais atrativo. Ou seja, nós se quisermos saber mais empático. Se nós quisermos saber o que é que aconteceu, vamos pôr um caso real, Pedrógão. Os factos são todos iguais. A Lusa deu-os às 7 da manhã, depois continua a atualizar às meia hora. Quando uma pessoa procura um produto de informação, procuramos algo mais para além dos factos. Queremos saber o que é que está por trás dos factos. Queremos saber uma interpretação, queremos saber uma opinião, queremos saber uma análise. E os mídia, especialmente em Portugal, com esta tradição de isenção e de imparcialidade, esqueceram-se de oferecer este tipo de produtos. Eu estou a ser muito honesto, não interessa se é direita ou se é de esquerda. Esqueceram-se disso. Está toda a gente na corrida de dar a notícia mais rápido, e ninguém a dá mais rápido que ele usa, ou pelo menos com maior disseminação, estou a exagerar, evidentemente, ou com mais agência noticiosa, portanto, e estão todos a tentar substituir a agência noticiosa, tentando chegar mais depressa e ao maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Não faz sentido. Porque depois damos por nós com o feed e todos os meios a terem a mesma notícia. Todos igual, os meios. a Nós temos, aliás, no museu, nós chamamos-lhe a cascata das notícias, que é, na prática, um feed de vários órgãos de comunicação social no mundo todo, e caem, em média, 20, 30 notícias por minuto. 20, 30 notícias por minuto. Cada vez que acontece uma coisa importante, os títulos são os mesmos. Claro. É impressionante. E aí duplica. E estão todos a dizer a mesma coisa. Ninguém tem mais nada para acrescentar, porque especialmente em Portugal, depois existe esta limitação do não, tem que ser imparcial. Sendo que a história dos mídias é a parte engraçada, e não queria amassar-vos muito, a história dos mídias é a história da propaganda. Esta coisa do jornalismo isento e imparcial é uma coisa relativamente recente. Aliás, é pós 25 de Abril. Mas no mundo todo, o jornalismo é propaganda. E foi assim durante a história toda. Ou seja, aquilo que a BBC fazia durante a Segunda Guerra Mundial, lamento imenso, era propaganda. Era óbvio, eles não davam notícias imparciais sobre a Segunda Guerra Mundial, não. Os ingleses bem podiam perder 3 batalhas que eles continuavam a anunciar vitórias. É propaganda. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Quem não quisesse ouvir a BBC, tinha uma rádio alemã, que era o equivalente à BBC, para ouvir as mesmas notícias de outra maneira. E, portanto, isto é válido para o jornalismo escrito, isto é válido para a televisão, isto é válido para a rádio, é válido na história dos mídias. Os mídias são, de facto, meios de propaganda, de propagação. Hoje em dia, a propaganda tem uma má conotação. Rodrigo, a sensação que eu tenho com os podcasts é que quem faz os podcasts tem também uma ideia de que isto de ser o primeiro, a questão da rapidez em termos de produção de conteúdos com um mínimo de qualidade, digamos assim, já não é o critério primeiro, não é? É mais importante. Não, há bocado o João estava a falar de ele quer consumir a atualidade nos podcasts e eu tento mesmo ir contra isso. Ok, às vezes acontece um convidado ter só disponibilidade no dia X ou Y porque quer promover alguma coisa que vai acontecer no dia Z ou o que seja. Estou a usar muitas letras assim ao calhas. Mas eu gosto de não estar ligado à atualidade de quase maneira nenhuma. E sim, pode entrar a atualidade ali no meio, mas também gosto disto, que este episódio de que ele estava a falar da Helena d'Água, isto foi gravado há 2 anos e meio, ou há 2 anos e tal, e eles ouvi ontem. E eu gosto disso, que dá para pronto, obviamente as coisas, aconteceu muita coisa na carreira dela nestes últimos 2 anos e tal, mas
acho que se alguém for ouvir agora a conversa não vai sentir tipo, que é uma conversa que estava muito ligada a uma coisa que ia acontecer naquele dia, ou Sim. naquele mês, ou seja, gosto sempre das coisas como arquivo também. Exato, era essa a ideia que eu ia debater a seguir, Uhum. porque depois estes podcasts alojados e com um conceito muito específico, eles depois têm este papel, o papel de arquivo, pensar daqui a 20, 50 anos, eles existem ali, não é? Como um acervo. Sim. É como Sim, a escrava Isaura. É neste Sim. momento um acervo, Sim. mas representou naquela altura da minha vida, tinha um papel importantíssimo. Sim, é isso. Está lá, pode ser ouvido quando se quiser, quando se puder. Claro que vão sempre mudando de coisas, na maneira como eu falo com pessoas, no que eu digo. Gosto de pensar que a minha voz está um bocadinho melhor a falar com outras pessoas do que estava em 2015, que eu nunca tinha feito nada do género. Pronto, vai melhorando, mas espero eu, mas acho que quero que continue sempre a poder ser ouvido. Uhum. Por exemplo, já agora acabo por referir isto, nas minhas entrevistas, o que eu faço é, eu vou regressar a cada pessoa de 7 em 7 anos. Obviamente não vou regressar a todas, Claro. mas vou escolher algumas onde eu vou regressar e de 7 anos vou regressar de novo, se tudo correr bem, para depois ver uma evolução Então, nas agora- próprias pessoas do que elas vão pensando ao longo dos anos. Então isso começa E daqui isso já a em pensar? 2021. Diz? Começa em 2021, então. Assim, o primeiro vai ser já a seguir, exato para o ano, 2021, portanto daqui a 2 anos, o primeiro entrevistado, que foi o João Tabarra, vai ser de novo entrevistado. Obviamente não vou fazer isso com todos, mas escolherei, sei lá, 10, 15 pessoas para fazê-lo, porque no cerne de todo o conceito deste projeto está já essa ideia de acervo e de arquivo e dessa contrariedade à atualidade. É uma coisa que fica e que não tem necessariamente a ver com a atualidade. Eu a seguir perguntava-vos consumo de outros podcasts aos dois, só para, não sei se querem ir terminando e depois ir perguntar, ainda é cedo, não sei, em termos de horas. Eu não tenho aqui as horas. É um quarto, passou 1 hora. Sim, vamos dar mais 10, 15 Sim, minutos e sim. depois abrimos E depois ao abrimos público, ao público. para questões. Pronto, queria só saber o vosso consumo em termos de fecheiros online. Eu gosto muito do podcast do Daniel Oliveira, confesso. Aliás, regra geral, tudo aquilo que sejam opinadores, comentadores de esquerda, gosto muito, até por uma questão de provocação intelectual. É engraçado, aquilo faz bem, especialmente o... É uma questão de... Pronto, pois e ritmo e tal, é bom, tiro-me imensas notas, eu lembro-me imensas coisas que lhe podia dizer, eventualmente num e-mail, numa mensagem. Uma coisa que te lembres. Várias coisas, até apanha aqueles pormenores mais históricos do género. Isso não foi assim, Daniel, não vale a pena. As pessoas não saíam dos gulags, não vale a pena. Mas pronto, mas tira assim umas notas e tal, com a promessa de que um dia, com o tempo, lhe Mas envio recuperando aquilo que dizias há bocado, a BBC dizia que era a alemã dizia que era B. Como é que tu podes dizer que isso não foi assim? Porque a história depois também se escreve desta forma, não é? Uns a dizer que foi de uma maneira e outros de outra. É literalmente assim, não é? Uns dizem que foi de uma maneira, outros dizem que foi de outra. Aliás, um caso muito engraçado, nós temos lá no museu, não vos quero amassar, que é o jornal ABC. Toda a gente conhece, é um dos jornais mais respeitados em Espanha, que tinham a sede em Madrid e uma delegação em Sevilha. Depois, quando os franquistas invadem a Espanha, tomam a delegação do ABC em Sevilha. O que quer dizer que, a partir daquele dia, passaram a existir 2 ABCs. O ABC publicado em Sevilha e o ABC republicano publicado em Madrid. E era muito engraçado, porque as batalhas eram as mesmas, não é? Portanto, os confrontos militares eram os mesmos. A interpretação daquilo que acontecia que era relativamente diferente. E, portanto, o ABC Sevilha saía diariamente, o ABC Madrid saía diariamente, sobre o mesmo facto, e com 2 versões completamente diferentes. O que é que fica para a história? Como é que depois... O vencedor. Normalmente Normalmente é sempre o vencedor. Por isso é que a frase é um lugar comum, mas é muito verdadeira. Até porque, no caso, a primeira coisa que os franquistas fizeram quando chegaram à sede do ABC em Madrid foi despedir os jornalistas todos e contratarem novos. Como era óbvio, não foram fuzilados, mas pronto, foi assim que acabou a história, foi com os jornalistas todos do ABC em Madrid a serem despedidos e a serem substituídos por novos. Portanto, Daniel Oliveira e tu, Rodrigo? Vários, mas eu por acaso agora não tenho ouvido muitos podcasts, na verdade. Estive a ouvir ontem um que era, aqui procurar,
Se encontrar, se calhar não vou encontrar. Uma coisa chamada Creature Feature, que é sobre ciência, e este episódio era sobre pseudociência, sobre pessoas que fazem teorias de psicologia evolutiva, psicologia da evolução, a partir de premissas de ciência errada. Mas, não sei, You Must Remember This, que é o podcast da Karina Longworth sobre o primeiro século de Hollywood, que ela conta histórias meio esquecidas. Há uma temporada sobre Charles Manson que tem 2 ou 3 anos e que eu só estive a ouvir este verão. Pronto, pode ser uma coisa, e há bocado estava a falar de aquela ideia de conversas com pessoas que já começaram ao início da gravação, que começa a gravar quando as pessoas não sabem necessariamente que está a gravar, não para as tramar, mas para ser engraçado. Há o WTF do Mark Maron, que acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi há 10 anos. E pronto, e foi por onde eu comecei o caminho de ouvir podcasts. João, agora que se aproximam as eleições, dás por ti a consumir mais podcasts ligados a comentário político para te poderes informar mais, pensar melhor, votar? Eu diria que tenho 2 que sigo muito atentamente, desde há longos anos. Um é o Eixo do Mal, obviamente, e o outro é o Contraditório na Antena 1. Também, ouço. É mesmo ponto assente que o programa dá sexta-feira e lá está. Eu tenho que passar à frente de 300 podcasts que tenho para ouvir, porque aquilo é da atualidade. É comentário político, acontece ali no momento. E depois, ultimamente, tenho visto o do Rodrigo Moita de Deus. Porquê? Eu não o seguia, confesso. Mas depois, quando pensámos em convidá-lo para vir cá, então comecei a seguir. Pronto, e ele é de facto um grande provocador. É um grande provocador, ele não sabe, mas o Daniel Oliveira teve quase para estar aqui também hoje, o que seria interessante. Seria interessante ver o confronto entre os dois. Mas relativamente ao consumo e à escuta de podcast, eu sou muito eclético. Pronto, ouço desde os tradicionais da discussão da bola, como a seguir posso estar a ouvir um Encontros com o Património, que é uma coisa muito específica, são viagens estudo ao nosso património português. Acho muito interessantes. Portanto, é completamente variado. É aquilo que calha. Pronto. Agora, realmente, é complicado quando se quer seguir muita coisa ao mesmo tempo, porque eu me interesso por muitas coisas e a oferta é enorme, é gigantesca. O do Rodrigo Nogueira foi também uma coisa muito recente. Não foi há muito tempo. Já o ouvia antes de o convidar. Ou seja, eu interessei o convite ao Rodrigo porque estava muito interessado naquilo que eu estava a ouvir. Portanto, esta versão não editada de uma entrevista, que é uma coisa muito interessante. Eu há pouco chamei-lhe rude, não era bem a expressão que eu queria dar. Não, rude eu lembrei-me do raw, do cru. Era cru que eu estava a pensar. E depois saiu-me rude. Mas é muito isso. É essa pureza do próprio conceito. Acho isso muito interessante. E, portanto, não estou a ser, obviamente, em princípio, manipulado por ninguém. Uma última pergunta que vou endereçar aos 3, antes de passarmos a falar com o público. Vocês têm necessidade de desligar, apagar tudo, sair das redes sociais e não estar em contacto com informação alguma? De vez em quando? Que seja? Não. Não? Não. Não há um cansaço de excesso de informação? Não. Desativei as notificações do WhatsApp, tenho assim alguns cuidados. Raramente vou ao Facebook. Também isso é fantástico. Sim, raramente mesmo, é só assim, muito de vez em quando. As redes sociais não... Não tenho esse fascínio de... Não, mas também não consumo informação através das redes sociais, muito embora a maior parte dos portugueses hoje em dia já consuma informação, notícias através das redes sociais, que é um fenómeno assim novo, mas não tenho essa necessidade de me desligar, vivo confortavelmente com este mundo inundado de informação. Eu também, de vez em quando, sim, mas, sei lá, gosto de ter o telefone desligado quando vou ao cinema, sei lá. Gosto de ir ao cinema, fazer isso e sei lá, em montes de ocasiões é bom ter o telefone em modo de voo e não ouvir coisas, mas... Sim, não. Mesmo estar em voo. Sim, também. E depois não tocar durante as conferências, certo? Sim. Pois. Mas sim, o meu telefone está muitas vezes em modo de voo, sim. Até pouco a bateria, etc.
Eu, por acaso, relativamente ao cinema, sou implacável. Até podes estar a jogar o Benfica, mas eu não vou ver quanto é que está o resultado. Não, claro, eu fico muito chateado com as pessoas com o telefone ao meu lado e mando-as parar com o telefone e mando-as calar. Essas coisas todas. Já me aconteceu várias Sou muito vezes. chato com isso. Inclusive é um documentário sobre Auschwitz, Sim. em que tinha uma pessoa ao lado a mandar mensagens o tempo todo. É brutal. Por isso é que eu evito muitas vezes o cinema da chamada pipoca, porque aí não existe a tranquilidade de nós podermos estar tranquilamente a poder ver o filme e a desfrutar de tudo, seja dos atores, seja do próprio enredo, seja da banda sonora, seja de tudo. E cada vez é mais difícil. Voltamos à questão da nostalgia. Cada vez há menos sítios em Lisboa, ou no Porto, ou nas cidades. Aliás, os cinemas de província estão todos fechados. Sim. É o que nós temos visto. Mas é cada vez esta vontade de permanecer um pouco desligado a algumas coisas contemporâneas. É isso que eu sinto muitas vezes. Não, mas nem sempre os outros cinemas são assim. Na Cinemateca, anteontem, por exemplo, na minha fila, estavam pessoas a mandar mensagens durante muito tempo. E eu nunca tive rede dentro da Cinemateca, portanto não sei. O que é engraçado na Cinemateca é talvez o público mais, digamos, mais duro relativamente à utilização de sequer tossir. Não. Eu apanho muita gente a falar e a mexer no telefone constantemente. Portanto, não é o público elevado que se acha. E há também uma outra coisa que já me apercebi, quando vou ao cinema, e também os ditos cinemas mais alternativos, Cinemateca, o Ideal, em que as pessoas já estão à conversa. Mesmo durante o filme estão à conversa, ou seja, a forma como encaram aquele espaço já não é um espaço de silêncio, mas é um espaço de interação, seja com o telemóvel, seja com as pessoas ao lado. Obviamente que há pessoas que as mandam calar, e já me aconteceu várias vezes ver pessoas que são mandadas calar e elas continuam a falar porque não percebem porque é que as estão a mandar calar. É como se estivessem no sofá lá de casa. É uma nova forma de interagir com aquele espaço. E não podemos esquecer-nos, agora por falar aqui em evolução, que o cinema começou por ser um espaço nos seus primórdios em que as pessoas falavam alto. Portanto, conversavam, atiravam objetos, porque era entretenimento, era uma espécie de um circo onde as pessoas tinham um ecrã, mas falavam. Portanto, era uma coisa que se calhar agora está a dar uma volta e a os ricos recuperar ficavam no bocadinho. balcão e os pobres na plateia. Sim. E se calhar é por aí. Alguém que quer fazer alguma pergunta? A senhora ali, à direita. Queres que eu leve lá o micro? Não, para ficar É gravado só para tem que ficar ficar. mesmo com o microfone. E vou dar aqui à Inês. Obrigado, Inês. Ora, acho a pergunta, o podcast Para Que Te Quero, muito interessante, porque eu acho que na nossa sociedade, mesmo numa sociedade de pessoas com alguma cultura, ninguém usa podcast. Eu não conheço pessoas que usem podcast, exceto aí no jornalismo, talvez alguns. Eu fiz o meu primeiro podcast há 11 anos. Por acaso, nunca mais o tinha aberto, agora fui ver se ele ainda aqui estava, e está aqui no telemóvel. Chama-se Finas Podcast. Meti 2 filmes. Na altura era professora de inglês e de alemão, era para os alunos, mas aquilo, então, há 11 anos, fazia muita confusão à cabeça dos meninos. Ora, como nas nossas escolas, porque eu não sou jornalista, fiz carreira de professora, de 40 anos de carreira de professora, as nossas escolas, a nível do digital, só têm andado para trás. As minhas colegas, as minhas amigas queixam-se que as netas levam mochilas de 10 quilos às costas, porque, de facto, nas escolas não vivemos numa sociedade digital. E como há tantos outros meios de comunicação, como as redes sociais e muitas outras, o WhatsApp e por aí fora, acho que ninguém usa podcast, pelo menos eu não conheço a nível de amigos ou na escola, ninguém usa o podcast. Eu, por exemplo, tenho a página do Facebook e fiz um jornal multimédia a nível mundial. Correm as notícias todas, sempre, está fluido, de todo o mundo. Se há um terremoto aqui ou ali, está sempre a correr. Portanto, fiz mesmo, de propósito, um jornal multimédia, onde, como sou professora de línguas, e para praticar as línguas, e tenho ali o audiovisual, porque bem em filmes, vem por ali fora. Portanto, este podcast, então, faz muita confusão às crianças, faz muita confusão às pessoas, não conheço ninguém que use. Não sei aí no jornalismo se todos os jornais usam, não sei.
Acho que na nossa sociedade não é usado. Por isso é que vim aqui. E por acaso agora foi interessante que fui abrir aqui no telemóvel. O meu ainda cá está, só pus 2 filmes. Há 11 anos eles não apagaram. Estão aqui, era para os alunos. Não é? Mas quando eu falava em podcast, o que é isso? Era de tal maneira. E de facto, as escolas, isso é que acho um absurdo, acho lamentável que as escolas tenham andado para trás. É um manual e mais nada. Se o manual não tiver lá nada para ir à internet, e os miúdos cá fora, na sociedade, todos dominam o telemóvel e a tecnologia de informação, todas as tecnologias, muitíssimo bem. Não é? Mas na escola nem sequer podem abrir o telemóvel. Portanto, há aqui uma grande discrepância entre a educação na escola e a sociedade em que vivemos. Portanto, fosse lá eu usar o computador na escola, porque eu fui das primeiras pessoas em Portugal, tive o primeiro computador de bolso pequenino, fui sempre avançando e nunca podia usar o computador nas escolas porque não querem que se use. Ora, está a ver, as pessoas saem das escolas e depois temos que usar o computador para tudo, hoje. E quer tenha 40 anos ou quer tenha 60, que as pessoas hoje, eu faço-me até aflição, as pessoas que estão reformadas, os séniores, 65, 70 anos, têm que usar o computador e o telemóvel para tudo, é para chamar o táxi, é para pagar o imposto, é para fazer isto tudo, a não ser que se arranje um filho ou um assistente, não é? Mas então, os moços, nas escolas, vive-se no outro mundo. Eu coloco então a vossa opinião relativamente, vai circular por... Vocês acham que esta ideia de podcast é muito circunscrita? É feita para nichos, sim, mas circunscrito? Não... Qual é a ideia que vocês têm relativamente a esta questão colocada? A ideia que eu tenho, e disse-o há pouco, de alguma maneira, é que existe uma vastidão muito grande. Há uma diferenciação muito grande. Há conteúdos muito, muito diferentes a serem disponibilizados. Basta, se calhar, estarmos atentos, acho eu. As rádios portuguesas todas têm. Há podcasts que são ouvidos por milhares de pessoas. O Pedro Teixeira da Mota tem milhares de seguidores na internet, mas são podcasts mais de humor, são pequenas histórias, etc. O Ricardo Araújo Pereira tem milhares de seguidores também. Portanto, acho que isso está tudo disponibilizado. Agora, eu direi que são podcasts, alguns são de formação, outros são de lazer, são de entrevista. A questão que aquela senhora pôs muito bem é como é que nós conseguimos colocar todas estas novas tecnologias e esta nova forma de transmitir conhecimento, transmitir educação, se quisermos, a estas gerações. Eu acho que futuramente vamos ter que nos confrontar com esta questão. Aliás, já estamos a confrontar-nos, porque é que precisamos tanto de papel. No meu caso, eu ainda sou muito conservador em relação ao papel. Eu não consigo ler nem num telemóvel nem num computador. Só pequenas notícias muito sintéticas. Não consigo. Eu tenho 52 anos, sou dessa geração que a senhora há pouco falou, entre os 40 e os 60, e tenho uma grande dificuldade. Para mim, ler significa papel. Significa o expresso que leio ao sábado de manhã no café há 30 anos, um hábito que foi transmitido pelos meus pais, e que agora vou reproduzindo. Eu recordo que fazia umas viagens muito chatas com os meus pais para o norte, em que o meu pai punha sempre a rádio na Antena 2, e Antena 2 notícias, Antena 2, Antena 1, Antena 2, Antena 1, e agora eu tenho o mesmo hábito. O que irrita, obviamente, a minha família. Mas são coisas que nós aprendemos desde a nossa infância, que tomamos contacto com elas. E depois, muitas vezes, eu não sei se isto se trata de um refúgio que nós temos, não sei, voltamos à questão da nostalgia da infância, de quando éramos jovens, quando éramos novos e não sabíamos nada e absorvemos conhecimento e estávamos dispostos a experimentar tudo. Mas agora vejo comigo a ter os mesmos hábitos dos meus pais que me irritavam profundamente. Portanto, não sei, acho que eu tenho 2 filhos que utilizam as redes sociais de uma forma limitada. O meu filho mais velho não utiliza de todo, ela utiliza mais, mas o que eu vejo é, quando vão lá à casa, a nossa casa, e vão lá os colegas ou os pais dos meus filhos e perguntam, mas porquê é que tu tens tantos livros? Ficam espantados porque eu trabalho numa biblioteca ou numa livraria, porque tenho muitos livros, porque não consigo desfazer do papel. Para mim, o ato de leitura é um ato de solidão, é um ato de recolhimento e tem que ser com um objeto em cima nas mãos.
Não vejo, não consigo mudar esses hábitos, já não consigo, para mim é completamente impossível. Espero que tenha respondido à sua questão. E eu julgava que este auditório veio a importância do podcast, porque eu julgava que o auditório estava cheio, pensei até que não tinha cá lugar, e eu vi quando as pessoas inscreveram-se, amigas minhas, professoras, até da mesma escola onde estive, e não está cá ninguém. Se eu lhe disser que eu fui o responsável pela campanha, sou eu que, no Museu da Farmácia, que informo, muitas vezes que crio os eventos, que faço a sua programação, convido as pessoas. Eu fiz uma propagação muito grande na internet. Posso lhe dizer que cerca de 15 mil a 20 mil pessoas viram este evento, e pessoas da área de interesse. Eu não estou a falar de fazer uma campanha de Facebook que não fosse dirigida. E, de facto, o resultado é este. E tínhamos muitos inscritos pela internet, mas à última hora as pessoas nunca vêm. Não, e não estão a trabalhar, portanto, porque não é de interesse, as pessoas não sabem o que é, nem estão interessadas em podcast. E depois, quando disse que tem muitos livros em casa, eu também tenho um quarto cheio de livros, porque estudei muitos anos nas faculdades, e fui professora há muitos anos, tudo bem. Mas, neste país, se quiser fazer uma boa investigação, tem de usar forçosamente as tecnologias de informação, porque nós não temos nem nas bibliotecas, nem tem em casa, nem na sua, nem na minha, as últimas, porque a investigação está sempre, se for na América, em segundos saem milhares de livros. Portanto, quando eu fiz a minha tese de mestrado há 20 anos, não era no meu quarto que está cheio de livros que eu conseguia arranjar as fontes, investigar. Eu já entrava há 20 anos nas bibliotecas dos museus e das universidades na América. Entrava do meu quarto, ia lá buscar o livro, tirava a citação e punha na tese. Não podia comprar o livro sequer, porque se mandasse vir o livro, uma vez até ficaram retidos na alfândega e nem chegaram a tempo. Temos 6 meses para escrever a tese. Portanto, isto já foi há 20 anos. E qualquer pessoa sabe que, a nível da investigação, há 2 coisas que eu critico no país. É educação e investigação e saúde, porque estamos muito, muito atrás. Tudo o resto é suportável. A comida e o tempo e tudo. O que nos está a dizer é que as novas tecnologias podiam ser uma boa forma de acedermos a conteúdos académicos. Têm de ser. As pessoas... E aí ainda há bastante atraso, não é? Claro, porque está a ver, a escola está a andar para trás. Claro. O manual. Mas se eu lhe disser que os manuais estão muitíssimo mal feitos, se eu lhe disser que os exames nacionais estão uma vergonha, porque 3 horas para fazer o exame nacional, os exames nacionais têm 16 páginas para os alunos lerem, 16, com figuras e gráficos a cores, multiplique isto pelo país todo, a despesa que é para o Estado, e eu não posso tolerar que um exame tenha 16 páginas, que os alunos em 3 horas tenham 16 páginas. Essa já é outra questão. Máximo de 5, 3. Essa já é outra questão que não vamos Deixa-me só esclarecer só uma coisa por causa da questão das audiências. Ninguém sabe o que é que são os podcasts. Sim, claro. Deixa-me só voltar à questão do ninguém vê podcasts ou ninguém sabe o que é. Provavelmente há muito pouca gente que sabe definir podcasts. Totalmente de acordo. Nós, na televisão, as audiências são medidas pela GfK Metris, portanto é um sistema auditado de medição de audiências, portanto nós sabemos a 1 minuto, supostamente, quantas pessoas é que estão a ver uma determinada emissão de televisão. Na rádio, mais ou menos a mesma coisa, o método que se utiliza é uma espécie de sondagem, e, portanto nós conseguimos calcular as audiências da rádio assim, por sondagem. Os jornais têm as tiragens controladas, supostamente, portanto, sabemos quantos é que saem da gráfica, depois as vendas, depende daquilo que eles disserem que vendem realmente, a parte em papel. Na internet isto é uma baralhação, porque cada um dos sites, cada um dos produtores de conteúdos, seja o público, por exemplo, online, seja a Google, é que dá os seus próprios números. Portanto, escolhe o sistema que mais lhe convir. Na parte dos podcasts ainda é pior ainda, é muito pior ainda, porque primeiro é o que é que considero como podcasts. Se considerar a Netflix, tudo aquilo que são produtos da Netflix como podcasts, como a definição assim o obriga, então em Portugal dir-lhe que são mais ou menos 800 mil utilizadores. Só Netflix. E é muita gente, é muita gente. No YouTube, calcula-se só YouTube utilizadores registados por
portugueses, são mais de 1,5 milhão registados, portanto com o login feito, Sim, sim. já nem estou a falar de contas da Google. E dir-lhe outra coisa, eu em casa tenho 3 filhos, todos eles, ou melhor, nenhum deles liga à televisão, já. Todos eles só consomem podcasts, porque podcasts, lá vamos outra vez à definição, é tudo aquilo que é on demand, portanto é tudo aquilo que eu peço para consumir. Portanto, já nenhum liga à televisão, é uma desgraça. Não, a televisão está lá. Uma desgraça não, aquela ideia do serão passado à frente da televisão acabou realmente. Isto para lhe dizer, percebo perfeitamente o que é que está a comentar, até porque o mercado dos podcasts ou destes produtos on demand, quer dizer, a esmagadora maioria dos utilizadores são abaixo dos 35 e provavelmente nem sabem que estão a consumir aquilo que cabe na definição de podcasts. Mas a verdade é que há muita gente a alterar os seus hábitos de consumo de mídia. A mudança é realmente radical. Se fizer as contas pela queda das audiências da televisão, que é a maneira mais até legítima e honesta de fazer, então estamos a falar de uma quebra de 60%, nem sequer vou aos jornais, mas mais 60%. Isso. E é público que passou a consumir produtos multimédia ou conteúdos multimédia de outras maneiras. Não, foi muito bem. A senhora pode passar-lhe. Eu não tenho coisa. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de colocar uma questão ao João, uma vez que ele diz que anda de metro. Isto vai de encontro à antepenúltima resposta que vocês deram e que estavam todos de acordo que as pessoas não têm assim grande respeito pelas coisas, vão para o cinema e já conversam. Eu não ando de metro, mas ando de comboio e aquilo que eu vejo é que as pessoas efetivamente utilizam o telemóvel para obter informação, mas não sei se será melhor informação. Temos mais informação, mas eu não sei se temos melhor informação. Esta é a noção que eu tenho da utilização que eu faço do comboio todos os dias. Eu penso no metro é igual ao comboio. Então estamos mal. No fundo é um tempo que as pessoas têm nos percursos que fazem, seja casa, emprego, casa, ou qualquer evento que vão, ou qualquer situação que têm que utilizar os transportes públicos, as pessoas, para passar o tempo, consultam muitas vezes de facto o telemóvel. Eu vejo isso diariamente, como a senhora também deve ver diariamente. Sim, mas onde eu quero chegar é que a informação que está disponível é muita, efetivamente, mas o uso que se faz dessa informação não traz valor acrescentado às pessoas, nem culturalmente, nem cientificamente, nem em termos de instrução, nem em termos de educação. Ou seja, o que eu vejo é que não se está a ganhar com a informação que está disponível. A grande maioria das pessoas que eu vejo a consultar, utilizar o telemóvel, normalmente estão a ver videoclipes, YouTube, etc., música. Mas vejo algumas pessoas, de facto, eu muitas vezes vou um pouco concentrado na minha leitura e não consigo estar tão atento. O que eu vejo é que numa carruagem com 100 pessoas, há 90% das pessoas estão a olhar para o telemóvel. Isso eu vejo, é o meu dia-a-dia. E acho que todos nós vemos. Mas também tenho consciência que há pessoas, e vê-se muito na praia, por exemplo, vejo todos os anos muitas pessoas a lerem livros em formato digital, vê-se muito. Nos transportes públicos, o que eu vejo mais, de facto, é para esta questão da componente da música, mas eu acho que há pessoas que vão ver mesmo notícias. Vejo pessoas às vezes a consultarem jornais estrangeiros, a consultarem jornais portugueses. Se calhar são uma minoria, não é? Basicamente, onde eu queria chegar é que eu acho que, efetivamente, estamos a evoluir de forma errada. Temos mais informação, mas não temos melhor informação. Será que não temos melhor informação? Porque dentro da muita informação há boa informação. A questão é aquela de que falávamos no início, que tem a ver com uma atitude do próprio utilizador de saber procurá-la e ir ter com ela. Exato. Mas vocês, na antepenúltima questão que aí levantaram, estavam todos de acordo em que as pessoas, até já no cinema, não respeitam. Pronto, isto tem muito a ver
com a instrução, com a educação, com a forma de estar, com a forma como nós vemos o outro e aquilo que estamos a ver. Quer dizer, já não nos interessa propriamente aquilo que estamos a ver, interessa-nos o nosso umbigo, não é? E fazer valer a nossa opinião independente daquilo que nos rodeia. Esta é a minha opinião. Mas eu devo dizer que eu sou uma consumidora ávida de informação via internet, até pela minha profissão. Portanto, estou sempre ligada na internet, não consigo funcionar se não tiver internet. Portanto, não é por aí, não tenho nada contra. Portanto, o que eu vejo é que realmente, provavelmente, não estamos aí pelo melhor caminho. Em relação ao podcast, e termino, eu vim porque não conhecia, não sabia o que era, ouço todos os dias a TSF, e a TSF tem programas em podcast. E o meu marido pergunta-me o que é, e eu digo, não sei. E hoje, quando soube que era o Dia Internacional e que havia esta iniciativa, vou saber. E pronto, é por isso que aqui estou. Obrigada. Obrigada a nós. Deixe-me, se calhar, eu não resisto a provocar. Eu sou fã. Então, esta sexta-feira eu dizia, nós somos 7 mil milhões de pessoas atualmente no planeta, não é? Em Portugal somos 10 milhões e pouquinho, provavelmente seremos menos, e esta vai ser a primeira geração que vai crescer num país onde o analfabetismo foi totalmente erradicado. É a primeira geração. Portanto, o que quer dizer... Já lá vou. O que quer dizer que há 70 anos ia no comboio com camponeses que nem sequer sabiam ler. Iam plantar couves para os olivais. Portanto, estou só... Mas dar que este enquadramento às vezes faz tanta falta, porque a mim não me choca que vejam videoclipes, porque eu acho que está extraordinário quererem ver qualquer coisa. É tão bom. Quer dizer que o mundo já mudou tanto. É bestial. Mas ainda iria mais longe. E a verdade é que, como os formatos, como os meios mudaram tanto, o telemóvel, nomeadamente, o computador, o próprio formato da informação já não é o mesmo. Ou seja, eu já não tenho uma plataforma, um meio mesmo físico, onde consiga escrever 15 páginas sobre a crise do petróleo e o Irão. Já não tenho esse meio. Mas, porém, não obstante, consigo fazer uma belíssima galeria multimédia com fotografias, com vídeo, com data crunch, assim, utilizando assim os palavrões, interativos sobre o mesmo assunto, para eu consultar no telemóvel. Mas eu não diria, a mim precisa-me dizer que a informação até está melhor. Porque acredito mesmo nisso. Mas pronto, mas para efeitos de provocação acho que bastará dizer, nem melhor nem pior. Esta é totalmente diferente. Porque os meios mudaram. Os meios no sentido da própria plataforma física. Eu consumo, as próximas gerações já nem vão consumir palavras escritas. Vai ser multimédia. Porque é muito melhor na prática. Nós podemos ser saudosistas e dizer que adoramos essa de Queiroz. Mas caramba, a imagem em movimento diz muito mais que a palavra escrita. Eu acabei de assassinar tudo aquilo que é literatura portuguesa, eu sei. Mas consegue perceber que é para aí que caminhamos. Morreu essa. Pronto. Não... Por acaso não concordo. Não acho que tenha morrido, porque o facto Eu sou como o ler puxa ali um lado para o imaginário que tua imagem não traz. São coisas Está bem. diferentes. Está bem. ler por lazer tem que ser em Portugal. Para mim, ler A seguir era aquele senhor ali que quer falar. não consigo. Micro? Peço desculpa, não estou habituada. E depois passa o senhor da Eu, frente. efetivamente, não sou vedeta, está a ver? Sou vedeta, agora é a minha vez de provocar. Eu sou como o João, ler por lazer tem que ser em papel. Não consigo ler em computador e muito menos no telemóvel, até porque vejo muito mal, muitíssimo mal. Portanto, tem que ser em papel. Ler um jornal tem que ser em papel. Não consigo ler, mas, portanto, sou eu, mas não tenho nada contra a quem seja diferente. Eu percebi. Até porque as árvores agradecem, não é? Mas eu vejo coisas tão boas a serem feitas com esta linguagem. É extraordinário aquilo que hoje em dia se consegue fazer. É extraordinário, há coisas maravilhosas. E num espaço e num custo de produção tão
tão pequeno que é uma vitória que nós devíamos estar a celebrar todos os dias. Porque, de facto, pegar no telemóvel ou no computador e ver qual é o preço do barril de Brent, voltando à história do Irão e da Arábia Saudita, ou ler, ver, ouvir 30 previsões sobre aquilo que se vai passar no mundo nos próximos 50 anos, é uma coisa maravilhosa, porque temos acesso, somos também... E por isso eu diria... Diga. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Não, o senhor queria fazer uma pergunta, não? Sim, sim. Eu confesso que vim aqui assim também, como a senhora anterior, um bocado à procura de saber exatamente o que era o podcast. Mas o que me atraiu foi que eu sou realmente um grande consumidor de informação. Sempre fui um grande consumidor de informação. Portanto, eu iniciei a minha carreira profissional, a minha formação é em Economia, na Norma, portanto, uma empresa de estudos de mercado e opinião, e trabalhava exatamente na divisão de marketing e opinião pública. Portanto, as primeiras sondagens foram feitas por nós. Mais tarde colaborei na Marktest, fui sócio, aliás, pertencia até a uma direção da Sociedade Portuguesa de Marketing, e fui sócio, ultimamente não tenho pago as cotas, de uma associação internacional que é a ESOMAR, European Society for Opinion Marketing Research. Portanto, ainda hoje recebo revistas da ESOMAR e também da EDEMO, a Associação Espanhola de Empresas de Marketing e Opinião. Tem uma revista muito boa, que se chama Marketing e Opinião, e que reflete exatamente sobre estas questões da comunicação. E, portanto, este era um primeiro ponto que eu queria levantar. Eles, ultimamente, desde há 2 anos, talvez para cá, a revista trimestral, praticamente em todas as revistas tem um artigo sobre marketing, opinião e neurociências. Ou seja, portanto, estão muito preocupados, e aqui eu vou provocar o Rodrigo, que já me deu hoje uma coisa muito importante, que eu acho muito importante, foi a definição de podcast. Eu gostei muito da sua definição. Eu fiquei... Aprendi de facto com ela. Mas verifiquei que depois pôs muita tónica, talvez na propaganda, digamos, em que o jornalista e a informação é emissor e os outros são os consumidores. E o meu mundo era um mundo diferente, era um mundo de recolha da informação. Portanto, tinha 3 fases, aliás, a recolha, processamento, a relato. Mais tarde, trabalhei também na Pricewaterhouse, tanto uma auditora como sabe, em que a lógica era um bocado a mesma. A gente tinha de fazer os relatórios, a metodologia deles era fact-finding, recolha de elementos, recolha de informação, conclusions, quais são os processamento da informação, aliás, depois as conclusões e depois recomendações, sempre voltado para a mudança, está a perceber? Portanto, os clientes querem de nós que nós lhe demos soluções para as suas coisas. Nós temos de recolher informação, processar a informação, há uma pirâmide, há uma pirâmide invertida, quer dizer, vai-se passar de um grande volume de informação, vai-se cada vez afunilando até que chega ao fim a dizer, não, faço assim ou faço assado. Bom, portanto, um primeiro ponto, e era aqui a provocação que eu lhe queria fazer, era o seguinte: acho que o Rodrigo pôs muita tónica na questão de que parece que nós caminhamos para um mundo em que nós somos, ao fim e ao cabo, uns gestores de ficheiros, temos muita informação e o segredo está em nós sabermos onde é que estão as coisas e ir lá buscar a informação, mas eu queria também que pusesse a tónica num outro ponto, que é a recolha da informação, a recolha e processamento, ou seja, um bocado no sentido da senhora anterior, quer dizer, é importante também nós, com base num volume de informação tão vasto, sabemos processá-la e saber filtrar. Portanto, este aspecto também é muito importante. E a questão das neurociências que eu falava há bocado, que os espanhóis ligados à opinião pública estão a pôr, é um bocado isso. Quer dizer, eles estão a incidir muito dentro do universo de consumidores de informação,
quais são os perfis deles para orientar. Quer dizer, de certo modo, hoje também se faz muito isso. Até as redes de supermercados fazem isso, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, enviam para nós coisas, talões de desconto, consoante um perfil que eles já estudaram, portanto, através portanto, dos vários do processamento para que fazem. Portanto, era isto. Um outro ponto que eu queria também, se por acaso quisessem falar um bocado sobre isto. Falou-se muito no princípio em entrevista e, portanto, nós, cá está, ligado à questão da recolha, dávamos muita importância à questão das entrevistas abertas das entrevistas fechadas. Quer dizer, nós ficamos, portanto, a entrevista aberta é aquela em que se deixa explanar, como dizia ali o Rodrigo Nogueira, à vontade. A entrevista fechada, a pergunta já é feita orientada para a pessoa dizer sim ou não e pouco mais. Pá. Portanto, era sobre isto que eu refleti e agradeço. Pá. Muito obrigado à atenção. Antes de responder, eu só colocar a última pergunta. Vocês sentem que no trabalho que vocês estão a criar para o demand, portanto, para o homem, para o ser individual, é exatamente o deixar cada vez mais nós de sermos um ser coletivo para ser claramente um ser individual? Segunda questão, sentem que o on-demand pode ser uma questão perigosa para a pluralidade e para a democracia? Só porque agarrei primeiro o microfone. Vou se calhar então da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, no caso quem está aí sentado. É uma boa questão relativamente à recolha dos dados, com o qual nós não temos que nos preocupar porque o Google tem um algoritmo. E, portanto, se nós não somos gestores de nada, quem nos gera é o Google. Isto é a resposta cínica. Portanto, é o Google que escolhe o que é que nós vamos ver e consumir enorme, não é? E daí a pergunta do Dr. João Neto, que faz todo o sentido, que é, de facto, é aqui que entram as ameaças, a dita ameaça à democracia. A partir do momento em que existe um algoritmo que seleciona aquilo que eu quero ver, temos todo esta questão, porque eu, pelo contrário, até diria que isto até caminhamos para uma afirmação maior da individualidade, mas pronto, mas é um outro tema. Mas a questão é que quem seleciona o que é que eu estou à procura é de facto um algoritmo, portanto, essa parte está resolvida à partida. Mas eu sou um crente na economia de mercado. E, portanto, como crente na economia de mercado, como bom quase liberal que sou, acredito que o próprio mercado compensa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quem ensina o algoritmo e o algoritmo está preparado para isso sou eu. Ou seja, o algoritmo dá-me aquilo que eu procurei da última vez. Aliás, o algoritmo é tão estúpido quanto isso. Se eu procuro viagens para Paris, até já posso ter ido a Paris 2 vezes, ele 2 semanas depois continua a dar exatamente os mesmos anúncios. E continua a dar exatamente os mesmos resultados de pesquisa, exatamente por estar treinado para me dar a melhor oferta. Isto não é uma questão técnica apenas, porque isto é aquilo que nos preserva a individualidade. Porque, na prática, quem está a formar o algoritmo somos nós. E isto é válido para todos os outros motores de pesquisa, isto é válido para as redes sociais, isto é válido para toda a linguagem informática que o mundo vai produzir nos próximos 50 anos. Vai ser assim, eu estou a ensinar a máquina, chama-se inteligência artificial. Eu ensino a máquina. E aquilo que parece uma ameaça é, na realidade, uma imensa oportunidade. Porque eu estou a personalizar a máquina ao meu gosto. E estou a falar do Google como podia estar a falar de qualquer outro mecanismo que envolva a inteligência artificial. E vai ser assim nos próximos 50 anos. E daí viva a economia de mercado e estamos libertos finalmente da opressão das ferramentas coletivas. Eu não tenho assim tanta certeza de que o algoritmo é uma coisa realmente boa, porque há várias coisas sobre, especificamente podcasts. Se alguém começa a ver o Joe Rogan no YouTube, que é um podcaster muito famoso, pode não ter nada a ver com isto, mas em 2 ou 3 passos a seguir o algoritmo está a dar-lhe propaganda neonazi. Que é porque o algoritmo do YouTube quer que as pessoas fiquem no YouTube e dá-lhes conteúdos cada vez mais tramados. E isso é preocupante, porque as pessoas podem ir porque gostam do convidado que vai ao podcast dele e pode ser uma coisa completamente inocente e de repente está-lhe a oferecer coisas que não são bem isso, que é propaganda neonazi. E eu acho isso um bocado preocupante.
Mas se Sim. se ele não consumir propaganda neonazi, a máquina deixa de dar. Pronto, mas só dar é Sim, assustador. só E o eu, facto de dar, teres e eu já de tive essa encarar isso. experiência. Claro. Já tentei fazer esta experiência, as coisas que aparecem sugeridas são assustadoras. É só isso. Como um bom livreiro, quando vê alguém a comprar um Mein Kampf, peço desculpa, quando um bom livreiro, quando vê alguém comprar um Mein Kampf, a seguir vai buscar provavelmente a biografia do Goebbels. Não é? Não quer levar já, olha, está aqui, fazemos um preço de pacote, não é? Na compra do Mein Kampf, leva a biografia do Goebbels. E não é mau. Mas é um bocadinho mais inocente isto. O que? O livreiro? Não, ou o YouTube? Do Joe Rogan, que eu não gosto, mas ele não é neonazi e aquilo não é nada. Certo, e eu por comprar o Mein Kampf não significa que seja nazi. Não significa. Não significa. E o livreiro quer ganhar dinheiro e o YouTube quer ganhar dinheiro. É só uma questão de tentarmos aplicar os mesmos princípios. São coisas diferentes, não é? São coisas diferentes. Porquê? Porque, precisamente, se fosse um livreiro a ver aquele programa, não ia oferecer o livro do Goebbels, porque, sendo pessoa, percebe perfeitamente que é um convidado que está ali. E mas nem sequer com convidados muito extremados, é só por aí que eu estou a dizer. E sendo um algoritmo, não é? Vai tudo de razia, é muito diferente. Se eu fosse um livreiro, se visse alguém a comprar o Mein Kampf, oferecia-lhe no pacote os caderninhos do Lenin. Só porque achava que era alguém dado. Mas a questão é que neste podcast oferecia-lhe o produto. É um algoritmo. É o mesmo princípio. No final do dia, o algoritmo decide automaticamente. Portanto, dispensámos o livreiro. No máximo dos máximos, o grande atentado é matar um posto de trabalho. Não, um livreiro, se assistisse a este vídeo, não ia sugerir o outro vídeo. Se fosse um mau livreiro, mas ia sugerir um livro qualquer. Está a vender produto. Tal como o YouTube está a vender um produto. Então não é o fim do mundo. Acho que se faz isto a... Não ia vender o produto porque saberia que aquele consumidor à partida não ia querer aquilo porque está a perceber. Por isso é que eu estava a dizer. E se a pessoa não clicar, o livreiro, perdão, o YouTube, vai desistir. E vai-lhe oferecer outra coisa qualquer, vai-lhe oferecer vídeos com gatos. O algoritmo quem forma somos nós, somos a inteligência artificial. E vai ser assim nos próximos 50 anos. Quem o forma somos nós, os nossos gostos. E sim, para aprender, vai precisar de muitos inputs e muitos estímulos. Portanto, vai-nos dar propaganda neonazi, vai-nos dar vídeos da NBA, vai-nos dar futebol português, até acertar. Até acertar. Quando acertou, a questão está a é ganhar nós dinheiro. estarmos sujeitos a esses inputs. Porquê que haveremos de estar sujeitos? É uma coisa terrível. E nós vamos andar na rua e vemos um anúncio naqueles outdoors. Mas porquê que eu tenho que estar sujeito àquele anúncio no outdoor? Mas ainda por cima eu pago uma taxa municipal. Porquê que a Câmara está a ganhar dinheiro com as coisas que eu vejo? Porquê? Pois, chama-se economia de mercado. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Porque é que eu hei de estar a ligar a televisão se eu pago impostos? Porque é que eu hei de estar a ligar a televisão e tenho anúncios pelo meio dos programas? Normal. É só um meio novo. Mas os mecanismos são os mesmos. Sim, não questiono que os mecanismos não sejam os mesmos, mas há um fator humano que consegue destrinçar melhor do que um algoritmo. Eu confio muito mais nas pessoas do que nas máquinas. Confio muito mais. Aliás, o mundo está cheio de bons exemplos de pessoas que são confiáveis. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é? Não é verdade. Não, é que ainda por cima... Bom, é que não é verdade. Primeiro, quase todas as chacinas... Não há história de uma guerra que tenha começado por uma máquina. Nem por um computador. Mas são todas por homens. Todos os crimes que são cometidos são cometidos por homens. Nunca ouvi um computador cometer um crime. Acho eu. Há muito menos acidentes com veículos autónomos do que há com pessoas. E estou a falar proporcionalmente. Há que estão a circular. Mas a proporção é infinitamente mínima. Só que cada vez que há um acidente com um veículo autónomo, portanto, aqueles carros que andam sozinhos, é notícia. Haver um acidente com alguém a guiar. Mas essas são questões existenciais em que vamos aqui discutir se as pessoas são muito mais más do que são muito mais boas. Não é isso. Significa que as máquinas as máquinas não são muito menos confiáveis que os seres humanos. Não são. São mais insensíveis, é nesse sentido. São máquinas, graças a Deus. No dia em que passarem a ser sensíveis é um problema, é outro. Isso é outro problema. Alguém mais tem perguntas a fazer? Não, falto eu, Cláudia. Desculpa. Não, eu vou Querias responder relativamente a quê? Não, eu ia responder relativamente digamos que os tempos que vivemos atualmente. Eu no outro dia li um artigo na revista do Expresso, do Luís Pedro Nunes, que de certa maneira enfoca nesta questão
de que nós estamos a ser condicionados. E depois passou-se connosco lá em casa, que foi o seguinte: o Luís Pedro Nunes fez estava a falar com alguém ao telefone e disse que gostariam que inventasse um determinado produto, uma determinada máquina. E ele começou no dia a seguir a receber no Facebook dele informações para venda daquela mesma máquina. Lá em casa, eu já não me recordo o que é que foi. Estávamos em família e estávamos a discutir a aquisição de um produto qualquer. No dia a seguir, o Facebook da minha mulher estava invadido de informação relativamente àquilo. O que me leva a pensar, eu só posso estar a ser escutado porque eu não fiz nenhuma pesquisa no Google, não fiz absolutamente nada. E, portanto, isso é um pouco assustador o que está a passar. Deixa-me nesta dúvida, será que estamos mesmo a ser escutados nos telemóveis e que depois o algoritmo hipoteticamente vai buscar esses nossos gostos, essas nossas conversas, seleciona uma determinada palavra e depois não sei? Já há várias pessoas a falar desta questão, de que são ouvidas, que isto está... E é verdade, tecnicamente é possível aceder a esses dados. Claro, a questão é se está a acontecer de facto ou não. Vamos voltar ao melhor exemplo que nós conhecemos, antes de entrarmos em teorias da conspiração. Vamos ao melhor exemplo que conhecemos. Experimentem fazer uma pesquisa por voos para Paris. E depois experimentem ir a Paris. E 2 semanas depois a máquina vai-vos continuar a dar anúncios de voos para Paris. Porquê? Porque a máquina apanhou qualquer coisa, apanhou normalmente a nossa pesquisa, que é a maneira mais simples, mas não há computador nenhum no mundo ainda que seja capaz de processar tantos dados. Portanto, a máquina não é capaz de perceber, não é capaz de cruzar o dado com o voo. Ainda. Pelo menos daqui a 10 anos talvez seja um problema. Mas o processamento de dados para tratar conversas telefónicas é uma coisa que não, de milhões de pessoas, ainda não existe. Pura e simplesmente ainda não existe. Por isso é que, por exemplo, cada vez que há escutas telefónicas, há uma máquina que grava, mas ainda tem que ser uma pessoa que vai descodificar, porque não há máquina nenhuma que seja capaz de fazer. O tratamento de dados de uma coisa destas é de tal maneira exigente, que não há processadores no mundo para fazer. Por simplesmente, não há processadores. Portanto, eu tenho ainda que fazer individualmente o collection point. Mas eu percebo, há uma palavra qualquer ou há um input qualquer que a máquina apanha e, portanto, impinge, ou seja, dá-nos os produtos que nós estamos a pedir. Dá-nos os produtos que nós, de alguma maneira, que queremos. Pode ser de diferentes maneiras, pode ser via Word, pode ser cruzamento de dados, mas sim, mas não há processamento de dados para análise de voz, nem há processamento de dados para depois conseguirmos ter esta visão de que nos estão a controlar. Não estão. A máquina está a tirar, ainda está a tirar barra à parede, para ver se cola. Mas já li artigos em que dizem que, por exemplo, só para dar um exemplo, a velocidade, a rapidez a que, por exemplo, um pai atende uma chamada de um filho vai fazer com que ele seja, o perfil psicológico seja definido como sendo uma pessoa ansiosa para com os filhos e depois vai fazer com que se canalize a publicidade para aquele smartphone de acordo com isso. Eu diria, à partida... Portanto, isto já tem sensores de alguma forma... Isso é possível, mas não há tratamento de dados para isso. Ou seja, eu não consigo fazer nada com isso. Isso, possível tecnicamente é. Agora, o processamento de dados de uma coisa dessas é impossível. Há uma escala de mercado. Portanto, eu conseguir aplicar isso, sim, é verdade, consigo fazer isso, consigo fazer coisas muito melhores, aliás. E, de facto, sim, o telemóvel está sempre a gravar. Basta eu querer, está a gravar noutro sítio. Os perfis psicológicos dos utilizadores estão a ser traçados. E cruzar localização. Sim, mas se nós somos 7 mil milhões de pessoas, em Portugal utilizadores de smartphones são 7 milhões, se não me engano, já estamos em 7 milhões. Tratar dados de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de seres humanos é uma tarefa dantesca. É preciso um computador como não existe no mundo. Não existe. Eu tenho que ainda selecionar este mercado, estas pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Mas é possível. Há de ser possível. Com várias triagens em cascata. Com várias triagens em cascata, sim. Cambridge Analytics, E faça 20. O Cambridge Analytics, isso é conversa. O que é que o Cambridge Analytics faz que seja diferente do Booking? Que seja diferente do Booking para além de dar a oferta certa, comercial. Não tem nada, a tecnologia já existe. Aliás, esse serviço existe, é pago, é uma coisa normal. E eu, se quiser, posso... Aquilo que mudou a seguir ao Cambridge Analytics é que eu tenho agora a possibilidade de dizer ao Google que não quero anúncios. E aí voltamos a uma questão interessante que nós não fomos, que é quem é que paga isto? Estão 11 milhões de portugueses convencidos que ninguém tem que pagar pela internet. Não é? Pagamos o acesso, mas os conteúdos têm que ser gratuitos.
É uma questão que agora se debate muito, não é? Porque as pessoas têm de voltar a pagar por conteúdos, porque é a forma que eles têm de sobreviver. Se nós tirarmos os anúncios do Google e se tirarmos as câmaras de Analytics e outras empresas que ainda conseguem remunerar minimamente os produtores de conteúdos, quem sobra? Portanto, o Rodrigo vai ter que passar mais tempo na redação. O Rodrigo nem por cima não sequer tem os anúncios do Google, não é? Ou tem que viver dependente da boa vontade das pessoas, mas a verdade é que nós temos 11 milhões de portugueses, e no mundo são 7 mil milhões de pessoas, habituadas a não ter que pagar por conteúdos. É uma coisa, agora é tudo gratuito. Quer dizer, não se paga por obras de arte. Não se paga já. Isso é mais o que faltava, porque é que eu tenho que estar a pagar? Isto é um direito meu. Direito? Então, mas um jornalista não tem propriedade intelectual, ninguém paga? Não, esse sim é que é um dos problemas maiores da internet. E vamos ver agora... a canalização toda da publicidade, que vai o bolo praticamente todo para o Facebook e para a Google. Para a Google. Sim. Sim. Eu sou jornalista, mas pelo que vejo do futuro da comunicação, portanto, a profissão vai perder muito protagonismo. Não é? Porque há várias formas. Dos que estão aqui, que são jornalistas, receberam há cerca de uns 3 meses da Comissão da Carteira Profissional um e-mail muito severo de que o jornalista não pode que não se pode meter na área comercial, nem de perto nem de longe. Estas nossas formas de comunicação misturam, portanto, um bocado as coisas. Se calhar o jornalista acaba por estar a fazer algum papel comercial, entre aspas, sem dar por isso. E a Comissão da Carteira, como andam atrasados, portanto, ainda não deram importância a isso, nem se aperceberam. Qual será o papel para resumir, vale a pena estudar para jornalista nos próximos anos? Eu não tenho nada a dizer, eu estudei numa altura em que já era estúpido estudar, portanto... As pessoas que vêm a seguir a mim ainda mais estúpido será. Não em termos de nobreza da profissão ou da importância da profissão, mas da total incapacidade de ganhar a vida assim. Claro. Mas em termos de total incapacidade de ganhar a vida assim, acho que é mais por aí. Mas isso não é uma questão só do jornalismo, não é? Tu vais pensar em todas as outras áreas e a questão coloca-se da igual forma. Vais pensar num designer, vais pensar num arquiteto, toda a gente. Isto é um modo de vida que nós estamos hoje em dia a questionar. O jornalismo especificamente em si, há muitas formas novas, há muita tecnologia, novos meios, podcasts, é infinito. E a necessidade do jornalismo é também infinita, como sempre foi. Portanto, eu nunca diria isso. Eu tenho uns alunos que chegam e pedem-me, professora, como é que é isto do mercado? Eu disse, não, estás aqui para te estimular e para sentires o bichinho pelo jornalismo, não é para pensares no mercado, porque o mercado, quando chegares a ele, has de pensar em formas de lidar com ele e perceber a importância que has de ter e o teu papel nessa sociedade. Agora, a carteira de jornalistas, a comissão, estarem a enviar esse tipo de e-mails, eu por acaso não me lembro, mas devo ter recebido também, não faz sentido nenhum, porque, quer dizer, os meios de comunicação social também são pagos, não é? Estas plataformas como o Patreon apenas simplificaram e tornaram acessível a qualquer pessoa através de um dashboard uma tecnologia e um software que era caríssimo. Tu no teu próprio site, como todos os grandes meios de comunicação social têm, em que as pessoas clicam e pagam, este Patreon apenas tornou isso mais simples para qualquer um poder fazê-lo e a transação ser direta público, criador de conteúdos. E ser um lado comercial que é reprovável, não vejo onde, é só não estar a par do mundo e para onde ele está a caminhar, como é óbvio. No meu caso pessoal, eu tive a intenção no final dos anos 80, no início de 90, de ir para jornalismo. Queria ser jornalista, porque eu tinha aquela ideia de que via no cinema. O jornalista estava sempre em atividades, fazia investigações espetaculares, conseguia prender os criminosos, etc. Um bocado uma ideia ficcionada, fictícia. Às vezes acontece.
E acabei em Sociologia, portanto a minha experiência de comunicação social foi zero. Mas eu tinha essa intenção, mas era uma ideia romântica, acho eu. Ricardo. Bom, só para acabar com a lógica provocadora, porque eu sei uma boa provocação. Bom, eu não me lembro da galeria dos maiores jornalistas portugueses nenhum que tenha estudado comunicação social. Ponto. Certo? A carteira não é obrigatória. É um mito. Também dessa mesma galeria, muito poucos tiveram carteira de jornalista. Muito poucos, houve alguns, talvez. Portanto, há uma comissão da carteira, portanto, alguém que decide se eu posso ou não exercer a profissão, uma profissão que está supostamente liberalizada. E que tem que se pagar por ela. Sim, pronto, é uma coisa maravilhosa. A única coisa que ela garante é a não repetição de nomes. É a única coisa que ela garante, mais nada. É uma coisa extraordinária. E depois com esta capacidade de reação extraordinária que diz, não sei quantos anos depois do problema se colocar, então os jornalistas não podem ter atividades comerciais fora do jornalismo, que é bom, porque os ordenados estão ótimos no jornalismo, e há de chegar ao momento em que vamos ter que discutir a questão da opinião dos jornalistas. Porque vai chegar. Julgo que o Expresso agora fez uma reunião de redação para proibir o Filipe Santos Costa de escrever tweets e Facebooks, porque acham que não pode. Quando a questão, qual é a tua opinião relativamente a isso? A minha opinião é que o Expresso tem que cobrar dinheiro ao Filipe Santos Costa ou por publicidade nos tweets dele. Como é óbvio. Não é proibir o jornalista de emitir a opinião. É se ele está a emitir a opinião, está a servir de meio, logo eu quero cobrar publicidade em cima. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. O Expresso aprovou em Conselho de Redação um código do jornalista relativamente ao uso das redes sociais. E tem duas vertentes. Tem uma vertente profissional, no uso de fontes e de consulta de informações que possam ou não ser verídicas e verificação, mas depois tem outra vertente que é a pessoal, que o jornalista, enquanto cidadão, deve ser precavido e não deve manifestar-se nas redes sociais. E é esta parte aqui que é polémica, porque nós... A primeira também, porque era suposto que eles saberem que têm que consultar, têm que verificar as fontes. Eu acho mais polémica a primeira, que é o Expresso explicar aos seus jornalistas, olha, já agora se puderem verificar as vossas fontes... Mas relativamente, eu se calhar também não aprofundei muito, mas relativamente às redes sociais, os preceitos, etc. Agora, a parte pessoal, nós somos cidadãos, não é? Portanto, nós somos jornalistas e somos cidadãos. E mesmo como jornalistas podemos emitir as nossas opiniões relativamente às coisas. Depende da ligação que o jornalista tem ao jornal. Porque se ele for empregado, tem uma determinada limitação. Agora, se ele for trabalhador independente e tiver a passar recibos verdes, ele é livre de fazer aquilo que quiser. Mas aqui a parte pior é que o Conselho de Redação não é o patronato. Exato. São os colegas. É pior. Ou seja, daí o meu comentário, porque a verdadeira discussão é se o patronato tem direito a explorar o perfil de Facebook do seu funcionário. Eu até punha, estou a exagerar, especialmente no vocabulário, mas tem ou não um direito o Expresso de pôr anúncios de publicidade na página pessoal do Filipe Santos Costa, já que ele está a escrever sobre política? Eu diria que sim. Oh, Filipe, olha, desculpa lá, trabalhas aqui, recebes um ordenado, estás a emitir opiniões, quero lá saber se é no Twitter, no Instagram ou no Expresso. Eu quero pôr aí publicidade, escreves aquilo que quiseres. És livre de escrever aquilo que quiseres. Aqui é pior. Aqui são os colegas que proíbem-se uns aos outros de emitir opiniões nas suas páginas pessoais. Também há disso. Portanto, ainda estamos tão recuados quanto isso. Voltamos à velha questão que eu lhe pus. Estamos mais informados, mas estaremos melhor informados, ou seja, temos mais informação, mas por isso seremos melhores pessoas? Eu diria que sim. Eu diria. Eu nas palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao António Costa, já sei que vou ser acusado de ser um otimista. Mas sim, mas é verdade, eu sou um otimista militante. Pois, só podia ser. Se formos enumerar, e então de pessoas que se servem das redes sociais, estamos muito mal servidos. Mas tem isso, sempre teve isso, aplicado a outros meios. Mas não me interessa, não é? Agora estou a utilizar a sua provocação. Eu não me interessa ser detida. Eu quero é não voltar a ter. E
porém tem mais informação, mas tem muita gente muito mal formada. Trump, Putin... Isso é falta de dedicação. Ah, pois é. E ainda não marcaram a consulta de choques elétricos. Mais alguém tem alguma coisa? Podemos encerrar? E esses tinham-se a ir à escola. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigada.